Cleusa acordou no escuro sem saber que horas eram. Não tinha relógio no quarto. Não tinha celular. Não tinha nada além das 4 paredes, da cama velha e do balde no canto que fedia a urina. Ela não sabia há quantos dias estava ali. 3, 5, uma semana? O tempo tinha parado de fazer sentido. Cleusa se arrastou até a porta e bateu. As mãos já estavam inchadas de tanto bater, as unhas quebradas e sangrando. Bianca, por favor, me deixa sair. Silêncio. Ela encostou a testa na madeira fria e começou a chorar, mas as lágrimas já tinham secado. Não sobrava mais nada dentro dela. A janela do quarto só abria 3 centímetros. Cleusa foi até lá e tentou gritar para a rua. Socorro! Alguém me ajuda, tô presa. Mas a voz saía fraca, rouca. Ninguém ouvia. Ela olhou pela fresta. O sol estava nascendo ou se pondo, ela não sabia mais. Cleusa tinha 60 anos. Tinha sido mãe a vida inteira. Tinha cuidado da filha com todo o amor que existia dentro dela. Tinha trabalhado, sacrificado, dado tudo. E agora estava ali, trancada, com fome, com sede, com frio. Prisioneira da própria filha. A porta se abriu de repente. Cleusa deu um pulo, o coração disparado. Bianca entrou. Cabelo preso, roupa limpa, maquiagem perfeita. Ela trazia um prato na mão. Arroz, feijão, um pedaço pequeno de frango. Colocou no chão, como se estivesse alimentando um cachorro. Come. Cleusa olhou para a filha, os olhos cheios de desespero. Filha, pelo amor de Deus, me tira daqui. Bianca cruzou os braços, olhando para a mãe com frieza. Quando você parar de fazer drama e aceitar que eu tô cuidando de você, a gente conversa. Cleusa caiu de joelhos. Eu não aguento mais, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, Bianca deu um passo à frente, a voz baixa e ameaçadora. Você não precisa de nada. Você é velha, você é inútil. E você vai ficar aqui até entender que eu decido o que é melhor para você. E saiu. A porta bateu. A chave girou. Cleusa desabou no chão, soluçando. Como tinha chegado ali? Como a filha que ela amava tinha virado um monstro. 3 meses antes, Cleusa tinha acabado de receber seu primeiro salário, R$ 2.500. Ela olhava para a tela do celular como se fosse um milagre. Era a primeira vez em 5 anos que ela tinha dinheiro próprio. Dinheiro que ela tinha conquistado com o próprio suor. Cleusa tinha voltado a trabalhar depois de anos parada. Ela era cozinheira num restaurante pequeno do bairro. Seu Valdemar, o dono, era um homem bom que tinha dado uma chance para ela quando ninguém mais daria. Ela estava feliz. Pela primeira vez desde que o marido tinha morrido, ela sentia que tinha um propósito. Foi nesse dia que Bianca apareceu. Cleusa abriu a porta e se surpreendeu ao ver a filha ali, bem arrumada, com uma pasta embaixo do braço. Filha, que surpresa boa. Bianca entrou sem sorrir. Oi, mãe. Precisamos conversar. Elas sentaram na mesinha da cozinha. Bianca colocou a pasta em cima da mesa e olhou diretamente nos olhos da mãe. Mãe, eu vi que você recebeu seu salário hoje. Cleusa sorriu ainda inocente. Recebi. Nem acredito ainda. Bianca não sorriu de volta. Eu tô preocupada com você, mãe. Cleusa franziu a testa. Preocupada? Por quê? Bianca suspirou como se carregasse o peso do mundo. Você tem 60 anos. Passou anos na depressão, não sabe lidar com banco, com dinheiro, com essas coisas. E tem muita gente má por aí, mãe. Gente que pode te enganar. Cleusa ficou confusa. Mas, filha, eu só vou usar para pagar minhas contas e... Bianca interrompeu, pegando a mão da mãe. Deixa eu cuidar disso. Eu entendo dessas coisas. Você só trabalha e vive sua vida. Eu organizo tudo. Pago as contas, guardo uma parte, invisto. Você não precisa se preocupar com nada. Cleusa hesitou. Eu não sei, filha. Bianca mudou o tom. Mais firme, mais frio. Mãe, você confia em mim ou não? Cleusa sentiu o peito apertar. Claro que confio, filha. Bianca abriu a pasta e tirou uma procuração já preenchida. Então assina aqui. Cleusa olhou para o papel. Tinha muitas letras pequenas, ela não entendia nada daquilo. O que é isso? É uma procuração simples, só para eu poder movimentar sua conta e te ajudar. Nada demais. Cleusa pegou a caneta. As mãos tremiam. Ela assinou. Bianca pegou o papel, dobrou e guardou na pasta. Levantou e beijou a testa da mãe. Obrigada, mãe. Você vai ver. Tudo vai ficar mais fácil agora. E saiu. Cleusa ficou sentada, olhando para a porta fechada. Algo dentro dela dizia que tinha feito algo errado. Mas ela empurrou o sentimento para baixo. Era sua filha. Ela tinha que confiar. Bianca saiu da casa da mãe e foi direto para o carro. Assim que entrou, ela tirou a procuração da pasta e olhou para a assinatura. Sorriu.
Estava feito. Ela ligou o carro e foi para o banco. 20 minutos depois, já tinha cadastrado a procuração na conta da mãe. Agora, ela tinha acesso total. Bianca abriu o aplicativo no celular. Lá estava, R$ 2.480. A mãe ainda não tinha gastado quase nada. Ela transferiu R$ 1.700 para a própria conta. Pronto! Bianca encostou no banco do carro e respirou fundo. Ela precisava daquele dinheiro. Precisava muito. Bianca tinha 32 anos e estava afogada em dívidas. R$ 85 mil. Cartões de crédito estourados, empréstimos atrasados, boletos vencidos. Ela tinha tentado ser influenciadora digital. Postava fotos, fazia vídeos, fingia uma vida perfeita. Mas nunca tinha decolado. Tinha 2.000 e poucos seguidores e nenhuma publi que pagasse decente. Então ela tinha começado a viver de aparência. Comprava roupa cara, ia em restaurante chique, viajava, tudo no cartão, tudo parcelado, tudo mentira. E agora os cobradores ligavam todo dia. Bianca bloqueava os números, deletava os e-mails, fingia que não existia. Mas as dívidas não sumiam. E foi aí que a mãe conseguiu aquele emprego. 2.500 por mês. Bianca tinha feito as contas. Em 2 anos dava 50 mil. Em 3 dava 75 mil. O suficiente para quitar quase tudo. Ela só precisava ter controle do dinheiro. E agora tinha. Bianca saiu do carro e foi até um restaurante que sempre quis conhecer. Era caro, chique, o tipo de lugar que ela fingia frequentar. Pediu um prato de massa com frutos do mar e uma taça de vinho. Tirou foto, postou no Instagram. Legenda, merecido. Comeu devagar, saboreando cada garfada. A conta veio, R$ 120. Ela pagou sem pestanejar. Afinal, agora ela tinha dinheiro. Dinheiro da mãe. Cleusa abriu o aplicativo do banco e olhou para a tela sem entender. O saldo estava em R$ 800, mas ela tinha recebido 2.500 e só tinha gastado 300 com o mercado e contas. Devia ter pelo menos 2.000 na conta. Ela ligou para o banco. Alô? Eu queria entender por que meu saldo está diferente do que eu esperava. A atendente conferiu. Senhora Cleusa, houve uma transferência de R$ 1.700 no dia 28. Cleusa arregalou os olhos. Transferência? Eu não fiz nenhuma transferência. A atendente conferiu de novo. A transferência foi feita pela procuradora cadastrada na sua conta, Bianca Ferreira da Silva. Cleusa sentiu o chão sumir. Minha filha! Isso, senhora. Ela tem procuração. Cleusa desligou. As mãos tremiam. Ela ligou para Bianca. Bianca atendeu no terceiro toque, a voz irritada. Oi, mãe. Tô ocupada. Filha, por que você transferiu R$ 1.700 da minha conta? Bianca suspirou como se estivesse explicando algo óbvio. Porque eu paguei suas contas e guardei o resto para investir, igual eu te falei. Mas eu não recebi nada. Como vou comprar comida? Bianca bufou. Mãe, você tem dinheiro. R$ 800, isso dá para o mês inteiro se você não gastar à toa. Cleusa sentiu as lágrimas vindo. Mas filha, eu preciso de mais. Bianca interrompeu, a voz ficando dura. Mãe, você tem que aprender a se controlar. Eu tô cuidando de você, confia em mim. E desligou. Cleusa ficou parada segurando o celular. R$ 800 pro mês inteiro? Ela fez as contas. R$ 100 de luz, 80 de água, 50 de gás. Sobrava menos de 600 para comida, remédio, transporte. Não dava. Mas o que ela podia fazer? O segundo mês foi pior. Bianca só deixou R$ 500 na conta. Cleusa ligou. Bianca não atendeu. Mandou mensagem. Bianca visualizou e ignorou. Cleusa passou a comer menos. Pão com margarina no café. Arroz com ovo no almoço. Sopa rala na janta. Ela começou a emagrecer. Os colegas do trabalho notaram. Cleusa, você tá bem? Tá mais magra? Cleusa forçava um sorriso. Tô sim. É dieta. Mas não era dieta. Era fome. No terceiro mês, Cleusa desmaiou. Ela estava mexendo uma panela de feijão quando a vista escureceu. As pernas fraquejaram. E ela caiu. Seu Valdemar ouviu o barulho e correu. Cleusa, Cleusa. Ele se ajoelhou ao lado dela, desesperado. Alguém chama o SAMU. Rápido. Cleusa abriu os olhos devagar. Tudo estava embaçado. Seu Valdemar, desculpa. E desmaiou de novo. Cleusa acordou no hospital conectada a soros. A cabeça latejava. O corpo todo doía. Seu Valdemar estava sentado numa cadeira ao lado, o rosto preocupado. Cleusa? Graças a Deus. Uma médica entrou. Jovem, de jaleco branco com uma prancheta na mão. Senhora Cleusa,
A senhora desmaiou por desnutrição severa, anemia profunda, desidratação. A senhora não está se alimentando adequadamente. Cleusa baixou os olhos envergonhada. Eu estou com dificuldade. A médica franziu a testa. Mas a senhora trabalha, certo? Tem renda? Cleusa não respondeu. Seu Valdemar se levantou. Doutora, posso falar com a senhora? Eles saíram para o corredor. Seu Valdemar contou tudo. A procuração, o dinheiro sumindo, Bianca pegando o salário. A médica ficou horrorizada. Isso é crime. Apropriação indébita. A filha dela está cometendo um crime. Seu Valdemar concordou. Eu sei, mas a Cleusa não vai denunciar. Ela ama a filha. A médica anotou tudo no prontuário. Vou registrar. Se piorar, vamos acionar assistência social. Seu Valdemar voltou para o quarto. Cleusa estava chorando baixinho. Ele segurou a mão dela. Cleusa, me dá o número da sua filha. Eu vou ligar para ela. Cleusa arregalou os olhos. Não, seu Valdemar, não precisa. Precisa sim. Você quase morreu, Cleusa. Cleusa, relutante, deu o número. Seu Valdemar saiu para o corredor e ligou. Bianca atendeu, irritada. Alô? Bianca? Aqui é o Valdemar, sou o patrão da sua mãe. E daí? Sua mãe desmaiou. Tá internada, desnutrição severa, por causa de você. Bianca ficou em silêncio por 2 segundos. E o senhor tá me ligando por quê? Porque você pegou o salário dela! Ela tá passando fome! Bianca explodiu. E o senhor é quem para se meter na minha família? Seu Valdemar tentou manter a calma. Sua mãe quase morreu. Bianca gritou. Ela é adulta. Ela sabe se cuidar, para de inventar mentiras, seu velho intrometido. E desligou na cara dele. Seu Valdemar ficou olhando para o celular incrédulo. Aquela mulher não tinha coração. Ele voltou para o quarto. Cleusa estava olhando para ele, os olhos arregalados. Ela ficou brava. Seu Valdemar assentiu. Muito. Cleusa começou a chorar. Eu não devia ter deixado você ligar. Seu Valdemar pegou o celular dele e abriu o bloco de notas. Começou a anotar tudo. Data, hora, o que Bianca disse, como ela reagiu. Ele não sabia ainda, mas aquelas anotações iam ser importantes. Muito importantes. Bianca jogou o celular no sofá e começou a andar de um lado para o outro. Ela estava furiosa. Quem aquele velho se achava? Se metendo na vida dela, chamando ela de ladra. E a mãe? A mãe tinha ido contar para ele. Tinha ido fazer papel de vítima. Bianca socou o sofá. Ela não era má. Ela só estava desesperada. As dívidas não paravam de crescer. Os juros comiam ela viva. Os cobradores ligavam todo santo dia. Ela precisava daquele dinheiro. E a mãe não precisava de tanto assim. Ela morava sozinha, não tinha despesa. Podia viver com menos. Mas agora aquele Valdemar estava de olho. Estava fazendo perguntas. Estava colocando ideias na cabeça da mãe. Bianca mordeu a unha pensando. Ela precisava controlar a situação. Precisava garantir que a mãe ficasse quieta. Ela pegou o celular e pesquisou no Google. Como interdicar idoso. Alzheimer sintomas. Procuração permanente. Ela passou 1 hora lendo. E foi aí que a ideia começou a se formar. Se ela conseguisse provar que a mãe estava com Alzheimer, se ela conseguisse interditar ela legalmente, ela teria controle total. Não só do salário, mas da aposentadoria futura, da casa, de tudo. Bianca encostou no sofá, os olhos brilhando. Seria perfeito. Ela só precisava de um laudo médico. E ela sabia que dinheiro comprava qualquer coisa, inclusive laudos falsos. Cleusa recebeu alta do hospital 2 dias depois. Ela voltou para casa fraca, assustada, com medo. Quando abriu a porta, Bianca estava sentada na sala. Cleusa parou. Filha? Bianca levantou. Seu rosto estava sério, gelado. Precisamos conversar. Cleusa entrou fechando a porta devagar. Bianca cruzou os braços. Você foi falar de mim para o seu patrão. Não foi pergunta, foi acusação. Cleusa balançou a cabeça, desesperada. Não, filha, eu não falei nada. Ele que... Bianca avançou. Você me envergonhou. Cleusa recuou, encostando na parede. Filha, eu não quis. Bianca respirou fundo, fechou os olhos. E quando abriu de novo, estava assustadoramente calma. Sabe, mãe, eu acho que você não tá bem da cabeça. Cleusa piscou. O quê? Bianca inclinou a cabeça. Você tá ficando senil, falando besteira, inventando coisa, não tá pensando direito. Cleusa sentiu o pânico subir. Eu não tô senil. Bianca pegou o celular de Cleusa que estava na mesa. Você não precisa mais disso. Cleusa tentou pegar. Me devolve. Bianca afastou com força. Cleusa tropeçou. Bianca foi até a parede e arrancou o telefone fixo. Esse também não precisa. Cleusa começou a chorar.
Bianca, o que você está fazendo? Bianca segurou o braço da mãe e a empurrou para o quarto. Vou cuidar de você, do jeito certo. Ela empurrou Cleusa para dentro e fechou a porta. Girou a chave. Do lado de fora, Cleusa correu até a porta e começou a bater. Bianca, abre, pelo amor de Deus. Silêncio. Bianca! Nada. Cleusa gritou, bateu, implorou. Mas do outro lado, Bianca colocou fones de ouvido e foi assistir TV. Cleusa gritou até a voz sumir, bateu até as mãos incharem, chorou até não ter mais lágrimas. E quando percebeu que ninguém ia vir, ela desabou no chão. O quarto era pequeno, cama de solteiro, guarda-roupa velho, mesinha de cabeceira. A janela só abria 3 centímetros. Tinha grades do lado de fora. Cleusa foi até a janela e gritou. Socorro, alguém me ajuda. Mas a rua estava vazia. Ela tentou de novo. Por favor, tô presa. Nada. Horas depois a porta se abriu. Bianca entrou com um prato. Arroz, feijão, um pedaço de frango. Colocou no chão. Come. Cleusa se arrastou até ela. Filha, por favor, me deixa sair. Bianca olhou para ela com frieza. Quando você parar de fazer drama, a gente conversa. Saiu. Trancou de novo. Os dias se passaram. Cleusa não sabia quantos, 3, 5, 10. Ela recebia comida uma vez por dia. Às vezes nem isso. Um balde no canto para fazer necessidades. Sem banho, sem troca de roupa. Cleusa começou a feder. Começou a definhar. Começou a perder a sanidade. Ela falava sozinha. João, me ajuda. Eu não aguento mais. Ela via o marido morto no canto do quarto. Aguenta, Cleusa. Você é forte. Ela arranhava a porta com as unhas até sangrar. Ela chorava no escuro. E Bianca? Bianca postava nas redes sociais. Foto dela segurando xícara de chá, olhando pela janela. Legenda. Cuidar da minha mãe com Alzheimer é o maior desafio da minha vida. Mas o amor não pesa. Curtidas 8.500. Comentários. Você é um anjo. Que filha maravilhosa. Bianca sorria lendo. E do quarto ao lado, Cleusa batia na porta em silêncio. 2 semanas depois do cárcere começar, a vizinha Dona Irma bateu na porta. Ela tinha ouvido gritos na noite anterior. Bianca atendeu com os olhos vermelhos. Tinha chorado de propósito antes de abrir. Dona Irma, que bom que a senhora veio. O que foi, filha? Bianca respirou fundo, como se estivesse segurando as emoções. É minha mãe. Ela foi diagnosticada com Alzheimer. Dona Irma levou a mão à boca. A Cleusa, meu Deus! Bianca fez que sim com a cabeça, limpando uma lágrima fake. Tá muito rápido. Ela tem crises, grita, fica confusa, às vezes não me reconhece. Dona Irma segurou a mão de Bianca. Minha filha, que situação difícil. Você precisa de ajuda? Bianca balançou a cabeça. Obrigada, mas é minha obrigação de filha. Eu cuido dela. Posso ver ela? Bianca hesitou. Ela tá dormindo agora. O médico passou o calmante. Melhor não acordar. Dona Irma entendeu. Qualquer coisa, me chama. Bianca agradeceu e fechou a porta. Sorriu. Dona Irma espalhou a história para a rua inteira. Todos ficaram sabendo. A Cleusa estava com Alzheimer. A pobre da Bianca estava cuidando dela sozinha. Os vizinhos olhavam para Bianca com pena, com admiração. Que filha dedicada. Que amor lindo. E Bianca? Bianca postou de novo. Foto dela abraçada a um ursinho de pelúcia. Legenda. Às vezes eu choro escondida, mas nunca desisto. Minha mãe precisa de mim, na Alzheimer, no amor incondicional. O post viralizou. 12.000 curtidas. 500 comentários. Marcas começaram a entrar em contato. Olá, gostaria de parceria? Bianca abriu champanhe. Finalmente ela estava decolando. E tudo graças à mãe. A mãe que estava trancada a 5 metros de distância, passando fome e definhando. 3 semanas após o início do cárcere, Cleusa estava irreconhecível. Ela tinha perdido 12 quilos. O cabelo estava sujo, embaraçado. A pele amarelada. Os olhos fundos. Ela mal conseguia ficar em pé. Passava o dia deitada na cama, olhando para o teto. Às vezes tentava gritar pela janela, mas a voz não saía mais. Ela tinha desistido. Foi quando ela viu o batom. Estava caído atrás do criado mudo. Um batom velho, vermelho, esquecido. Cleusa pegou com mãos trêmulas. Olhou para a janela. Olhou para o batom. Uma ideia começou a se formar. Fraca, desesperada, mas era tudo que ela tinha. Cleusa rasgou uma tira do lençol. Escreveu com o batom letra tremida. Socorro, estou presa, Bianca me trancou. Amarrou num grampo de cabelo que achou no chão. Foi até a janela. Jogou. O papel voou, rodou no ar.
e caiu no próprio quintal. Cleusa chorou. Tentou de novo no dia seguinte. O papel caiu na rua. Um carro passou por cima. Terceira tentativa. Vento levou para o lado errado. Cleusa caiu de joelhos. Deus, por favor, se eu não aguento mais. Ela pegou outro pedaço de lençol. Escreveu de novo. Quarta tentativa. Jogou pela janela. O papel voou e sumiu de vista. Cleusa encostou a testa na parede fria e rezou para que alguém encontrasse. Alguém. Qualquer pessoa. Porque se ninguém encontrasse, ela ia morrer ali. Nelson estava regando as plantas do jardim quando viu o papel amassado no chão. Ele se abaixou e pegou. Era uma tira de pano, parecia pedaço de lençol. Tinha algo escrito em vermelho. Batom, talvez. Nelson abriu o papel e leu. Socorro, estou presa, Bianca me trancou. Ele ficou parado relendo 3 vezes. A letra era trêmula, desesperada. Não parecia brincadeira. Nelson olhou ao redor. O papel tinha vindo da direção da casa ao lado, a casa de Cleusa. Ele lembrou dela, aquela mulher gentil que tinha cumprimentado ele quando se mudou 3 semanas atrás. Ela trabalhava num restaurante. Parecia feliz. Depois disso, Nelson nunca mais tinha visto ela. Ele tinha achado estranho. Tinha perguntado para Dona Irma, a vizinha idosa. A Cleusa tá doente, Alzheimer. A filha tá cuidando dela. Nelson tinha aceitado a explicação. Mas agora, olhando para aquele bilhete, Alzheimer não escrevia mensagens pedindo socorro. Nelson dobrou o papel e guardou no bolso. Ele precisava verificar isso. Nelson bateu na porta da casa de Cleusa. Ninguém atendeu. Ele bateu de novo. Ouviu passos do outro lado. A porta se abriu. Uma mulher de 30 e poucos anos apareceu. Cabelo arrumado, maquiagem leve, roupa bonita. Ela segurava um celular na mão, como se estivesse no meio de alguma coisa. Oi, posso ajudar? Nelson mostrou o bilhete. Isso caiu no meu quintal. A mulher olhou. Por uma fração de segundo, Nelson viu o medo passar pelos olhos dela. Mas ela disfarçou rápido. Sorriu, constrangida. Ai, meu Deus, é minha mãe, ela tem Alzheimer. Às vezes escreve coisas sem sentido. Nelson não tirou os olhos dela. Sua mãe escreveu que está presa, que você a trancou. A mulher deu risada, forçada. Ela fica confusa. Imagina coisas, é parte da doença, sabe? Nelson continuou olhando fixo. Quero falar com ela. A mulher hesitou. Ela está dormindo agora. O médico passou o calmante. Nelson deu um passo à frente. Então eu espero ela acordar. A mulher mudou de postura, ficou tensa. Olha, eu não sei quem o senhor pensa que é, mas essa é minha casa. E minha mãe é minha responsabilidade. Nelson pegou a carteira do bolso e mostrou a identidade funcional de aposentado da polícia. Nelson Pereira, policial aposentado, e esse bilhete é um pedido de socorro. Então, ou a senhora me deixa ver sua mãe, ou eu ligo para a viatura agora. A mulher empalideceu. Ela sabia que tinha perdido. Tudo bem, pode entrar. Mas ela vai estar confusa, viu? Nelson entrou. Nelson entrou na casa e olhou ao redor. Estava limpa, organizada. Não tinha cheiro de remédio. Não tinha equipamento médico. Não tinha nada que indicasse que alguém doente morava ali. Cadê os remédios da sua mãe? A mulher gaguejou. Eu guardo no armário. Cadê o laudo médico de Alzheimer? Tá guardado. Nome do médico que acompanha ela? A mulher não respondeu. Nelson deu um passo à frente. Me leva até sua mãe. Agora. A mulher engoliu seco e foi em direção ao corredor. Nelson a seguiu de perto. Ela parou na frente de uma porta fechada. Colocou a mão na maçaneta, tentou abrir. A porta não abriu. Nelson franziu a testa. Tá trancada? A mulher virou, nervosa. É para a segurança dela. Ela tenta sair, se machucar. Nelson sentiu a raiva subir. Alzheimer não justifica trancar uma pessoa por fora. Ele avançou. Abre essa porta. A mulher tirou uma chave do bolso com mãos trêmulas e destravou. A porta se abriu e Nelson sentiu o cheiro. Um cheiro forte e nauseante. Urina, fezes, sujeira. Ele entrou no quarto e viu. Cleusa estava caída no chão ao lado da cama. Esquelética, suja, com roupas imundas. Cabelo embaraçado, pele amarelada. Um balde de dejetos no canto. Arranhões na porta, sangue seco nas mãos dela. Nelson ficou em choque. Meu Deus do céu. Cleusa levantou a cabeça devagar. Os olhos fundos, sem vida. Quando viu Nelson, algo acendeu dentro dela. Me ajuda, ela me prendeu. Ela roubou meu dinheiro, por favor. Nelson se ajoelhou ao lado dela. Você tá segura agora. Eu vou te tirar daqui. Ele pegou o celular e ligou para a emergência. Alô?
Preciso de SAMU urgente e viatura policial, cárcere privado. Vítima em estado grave. Atrás dele, a mulher começou a chorar. Ela tá confusa. Ela tem Alzheimer, eu cuido dela. Nelson virou e olhou para ela com desprezo. Cuida? Isso aqui é tortura. Ela tá mentindo. Ela inventa coisa. Nelson se levantou e foi até ela, a voz baixa e ameaçadora. Cadê o laudo médico? Cadê as receitas? Cadê algum sinal de que você estava cuidando dela? A mulher não respondeu. Nelson voltou para Cleusa e tirou o próprio casaco, cobrindo ela. Aguenta mais um pouco, a ambulância já vem. Cleusa segurou a mão dele com força. Obrigada, obrigada. 8 minutos depois, o SAMU chegou. 2 paramédicos entraram correndo. Quando viram Cleusa, ficaram chocados. Meu Deus, quanto tempo ela tá assim? Nelson respondeu. Não sei, mas semanas, no mínimo. Eles colocaram Cleusa numa maca. Ela estava semi-desacordada, murmurando coisas sem sentido. A viatura da polícia chegou logo depois. 2 policiais entraram. Nelson explicou tudo. Eles olharam para o quarto, para o balde, para as marcas na porta. Um deles virou para Bianca. A senhora vai ter que vir com a gente para a delegacia. Bianca começou a gritar. Isso é um mal-entendido. Ela tem Alzheimer. Perguntem para o médico dela. Que médico? Bianca não respondeu. O policial pegou as algemas. A senhora tem direito de permanecer calada. Bianca foi algemada, gritando, chorando, se debatendo. Vocês não entendem. Eu só estava cuidando dela. Mas ninguém acreditou. Do outro lado da rua, um morador tinha filmado tudo. A ambulância chegando. Cleusa sendo carregada na maca, visivelmente desnutrida. Bianca sendo levada algemada, gritando. Ele postou o vídeo no grupo de WhatsApp do bairro. Gente, olha o que está acontecendo na rua. Em 15 minutos, o vídeo tinha sido encaminhado para 10 outros grupos. Em 1 hora estava no Facebook. Em 3 horas estava no Twitter. Em 6 horas, portais de notícia começaram a compartilhar. Manchete. Mulher mantida em cárcere privado pela própria filha. O vídeo explodiu. 50 mil visualizações. 100 mil. 500 mil. E aí alguém comentou. Gente, eu conheço essa casa. Essa mulher é influencer. Ela posta sobre cuidar da mãe com Alzheimer. Foi como jogar gasolina no fogo. Os internautas começaram a investigar. Descobriram o perfil de Bianca. Compararam as fotos da casa no vídeo com as fotos dos posts dela. Era a mesma casa. Alguém fez um print do post dela. Cuidar da minha mãe com Alzheimer é o maior desafio da minha vida, mas o amor não pesa. E colocou do lado do vídeo dela sendo presa. A hashtag #IsBiancaMonstro começou a trender. Em 12 horas, era o assunto mais comentado do Twitter. Os comentários nos posts antigos dela explodiram. Você é um monstro. Cadeia pra você. Como você fez isso com sua própria mãe? Assassina. Bianca tentou apagar o perfil. Tarde demais. Tudo já tinha sido printado, arquivado, espalhado. As marcas que tinham parceria com ela começaram a se pronunciar. A marca X se solidariza com a vítima e informa que não possui mais vínculo com Bianca Ferreira. Uma atrás da outra. Todas cancelaram. Todas pediram o dinheiro de volta. O nome de Bianca virou sinônimo de maldade. Ela perdeu todos os seguidores. O perfil dela foi suspenso. E a internet não esquecia. Nunca ia esquecer. Cleusa foi levada direto para a UTI. Os médicos que a receberam ficaram horrorizados. Ela pesava 42 quilos. Tinha perdido 14 quilos em 3 semanas. Desnutrição severa. Desidratação grau 3. Anemia profunda. Início de escaras nas costas e quadril. Infecção urinária. Lesões nas mãos e pés. E trauma psicológico gravíssimo. A médica responsável chamou o assistente social imediatamente. Isso aqui é caso de polícia e de Ministério Público. Cleusa foi conectada a 3 soros. Recebeu soro glicosado, soro fisiológico e antibióticos. Ela dormiu por 14 horas seguidas. Quando acordou, estava confusa. Onde eu tô? Uma enfermeira segurou a mão dela. No hospital, querida. Você tá segura. Cleusa começou a chorar. Minha filha, ela... A enfermeira apertou a mão dela. Ela não pode te machucar mais. Tá presa. Cleusa fechou os olhos e chorou mais. Pela primeira vez em semanas eram lágrimas de alívio. Seu Valdemar foi ao hospital assim que soube. Ele entrou no quarto e viu Cleusa deitada, magra, frágil, mas viva. Ele chorou. Cleusa? Graças a Deus. Cleusa virou a cabeça e viu ele. Sorriu fraco. Seu Valdemar. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama.
Eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia. Cleusa segurou a mão dele. Obrigada por não ter desistido de mim. Seu Valdemar limpou as lágrimas. Eu nunca ia desistir. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que uma policial entrou no quarto. Senhora Cleusa, meu nome é delegada Márcia. Preciso do seu depoimento quando a senhora estiver melhor. Mas antes, preciso te contar uma coisa. Cleusa olhou para ela, assustada. O quê? A delegada puxou uma cadeira e sentou. Encontramos coisas muito graves no computador da sua filha. A delegada abriu uma pasta e tirou várias folhas impressas. Senhora Cleusa, sua filha não estava apenas roubando seu salário. Ela estava planejando algo muito pior. Cleusa sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? A delegada começou a mostrar os documentos. Encontramos no notebook dela conversas com um advogado chamado Hélio Tavares. Ela estava planejando te interdicar judicialmente. Cleusa não entendeu. Interdicar? A delegada explicou com calma. Significa declarar você legalmente incapaz, dizer que você tem Alzheimer, que não consegue tomar decisões sozinha. Se ela conseguisse, ela seria sua curadora legal, teria controle total sobre você. Cleusa sentiu náusea. Mas eu não tenho Alzheimer. A delegada fez que sim com a cabeça. A gente sabe. Mas ela ia comprar um laudo falso. Já tinha até orçamento. R$ 8.000 por um laudo psiquiátrico fraudulento. Cleusa começou a tremer. Seu Valdemar segurou a mão dela. A delegada continuou. E tem mais. Ela pesquisou sobre aposentadoria por invalidez. O plano dela era te aposentar compulsoriamente, te declarar incapaz e ficar com o benefício. Para sempre. Cleusa fechou os olhos, as lágrimas descendo. A delegada mostrou outro documento. E encontramos pesquisas sobre asilos públicos. Ela estava cotando preços. Planejava te internar depois. Cleusa abriu os olhos, horrorizada. Ela ia me jogar num asilo? A delegada assentiu. Depois de te declarar louca, de pegar seu dinheiro, ela ia te internar no lugar mais barato que encontrasse e te esquecer lá. Cleusa começou a soluçar. Seu Valdemar abraçou ela. A delegada guardou os documentos. Senhora Cleusa, sua filha não te prendia por desespero. Ela te prendia porque você era um investimento. Ela estava te transformando numa fonte de renda permanente. Cleusa chorou mais alto. Como ela pôde? Eu sou mãe dela. Eu dei tudo para ela. A delegada esperou Cleusa se acalmar um pouco. Tem outra coisa. Encontramos as conversas dela com o advogado Hélio e com um psiquiatra chamado Dr. Parreira. Ambos estão sendo investigados. Parece que faziam isso com outras pessoas também. Cleusa limpou as lágrimas. Quantas pessoas? A delegada suspirou. Estamos investigando, mas já encontramos pelo menos 12 casos similares. Idosos sendo interditos de forma fraudulenta. Famílias roubando tudo. Cleusa sentiu raiva pela primeira vez. Eles precisam pagar. A delegada sorriu de leve. Vão pagar. Todos eles. Enquanto Cleusa estava no hospital, Bianca estava na delegacia. Ela foi levada para a sala de interrogatório, algemada, sozinha. A delegada Márcia entrou com um notebook e uma pilha de papéis. Bianca Ferreira da Silva, 32 anos. Influenciadora digital, é isso? Bianca não respondeu. A delegada abriu o notebook e virou a tela para ela. Esse é seu perfil, correto? Bianca olhou. Era print dos posts dela. Cuidar da minha mãe com Alzheimer. Ela fechou os olhos. A delegada continuou. Você postava que cuidava da sua mãe com amor, que era um desafio, mas que o amor não pesa. Ganhava curtidas, comentários, parcerias comerciais. Bianca começou a chorar. A delegada não parou. Enquanto isso, sua mãe estava trancada num quarto, passando fome, definhando por 3 semanas. Bianca soluçou. Eu estava desesperada. A delegada bateu a mão na mesa. Desesperada? Você estava lucrando. Você usou o sofrimento que você causou para ganhar dinheiro na internet. Bianca abaixou a cabeça. A delegada mostrou outro documento. E encontramos seu plano. Interdição, laudo falso. Aposentadoria fraudulenta, asilo. Bianca não olhou. Você ia prender sua mãe para sempre. Roubar ela até morrer. E jogar ela num asilo barato para se livrar do problema. Bianca gritou. Eu não queria machucar ela. Eu só precisava do dinheiro. A delegada se inclinou sobre a mesa. Você trancou sua mãe por 3 semanas. Deixou ela comer uma vez por dia. Deixou ela dormir num quarto fedendo a fezes. Deixou ela gritar até perder a voz. E você achava que não estava machucando? Bianca chorou mais. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha muita dívida. A delegada se levantou.
Sabe o que vai acontecer agora, Bianca? Você vai ser indiciada por cárcere privado, tortura, estelionato, apropriação indébita e tentativa de fraude. Se for condenada em tudo, pode pegar até 15 anos. Bianca arregalou os olhos. 15 anos. A delegada foi até a porta. E seu rosto já está em todos os portais de notícia. Sua vida acabou. E saiu deixando Bianca sozinha, chorando. Lá fora, a internet não perdoava. A foto de Bianca estava em todo lugar. Portais de notícia. Influencer mantinha mãe em cárcere para lucrar nas redes. Mulher planejava internar mãe em asilo após roubá-la. Laudo falso e prisão. O plano cruel de Bianca Ferreira. Programas de TV comentavam o caso. Psicólogos analisavam o perfil dela. Ex-amigas davam entrevistas. Ela sempre foi interesseira. Ela mentia sobre tudo. Ex-namorado. Ela me devia 10 mil reais. Nunca pagou. Quando cobrei, ela me bloqueou. Tudo vinha à tona. Bianca não era apenas cruel com a mãe. Ela era assim com todo mundo. O proprietário do apartamento onde ela morava foi entrevistado. Ela me deve 3 meses de aluguel. Eu estava prestes a despejar ela. O dono de uma loja. Ela fez compras aqui no crediário e nunca pagou. Eu tive que acionar jurídico. Uma antiga colega de escola. Ela pegou dinheiro emprestado de mim para uma emergência. Era mentira. Ela usou para fazer procedimento estético. A vida inteira de Bianca foi exposta. E não tinha nada de bom ali. 2 dias depois, Bianca foi levada à audiência de custódia. Ela entrou na sala algemada de uniforme da delegacia, cabelo sujo, olheiras profundas. O juiz leu o processo. Bianca Ferreira da Silva, você está sendo acusada de cárcere privado qualificado, maus tratos, estelionato, apropriação indébita e tentativa de fraude previdenciária. Bianca começou a chorar. O juiz continuou. A gravidade dos fatos, somada ao risco de reiteração criminosa e à necessidade de garantir a ordem pública, justificam a prisão preventiva. O advogado de Bianca, um defensor público sobrecarregado, tentou argumentar. Excelência, minha cliente é primária, tem residência fixa. O juiz o interrompeu. Residência fixa que ela usou para torturar a própria mãe por 3 semanas. Pedido negado. Bateu o martelo. Prisão preventiva decretada. A ré permanecerá custodiada até o julgamento. Bianca gritou. Não, por favor, eu vou perder tudo. O juiz olhou para ela com frieza. A senhora já perdeu, quando trancou sua mãe naquele quarto. Bianca foi levada de volta para as celas. Ela ia esperar o julgamento presa. A investigação não parou em Bianca. A polícia foi atrás do advogado Hélio Tavares e do psiquiatra Dr. Parreira. Hélio foi preso em casa, de pijama, às 6 da manhã. Quando os policiais entraram, encontraram um escritório cheio de documentos. Minutas de interdição, contratos fraudulentos, listas de clientes. Hélio tinha feito isso 12 vezes. 12 famílias diferentes, 12 idosos sendo roubados. Ele cobrava 20 mil reais por caso. Tinha faturado mais de 200 mil reais em 2 anos. Hélio foi indiciado por estelionato qualificado, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Dr. Parreira foi mais difícil de pegar. Ele tinha consultório em bairro nobre, carro importado, vida de luxo. Quando a polícia chegou, ele tentou fugir. Foi preso no aeroporto, tentando embarcar para a Argentina. Na perícia do consultório dele, encontraram 34 laudos falsos. 34 pessoas declaradas incapazes, sem nunca terem sido examinadas de verdade. Ele cobrava 8 mil reais por laudo. Tinha faturado mais de 270 mil reais. Dr. Parreira foi indiciado por estelionato qualificado, exercício ilegal da profissão, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Ele perdeu o CRM. Perdeu tudo. A imprensa cobriu tudo. Esquema de interdição fraudulenta, roubava idosos. Médico e advogado presos por fraudes contra famílias. O Ministério Público abriu investigação contra todos os casos. As famílias vítimas começaram a aparecer. Idosos que tinham sido declarados loucos e estavam internados contra a vontade. Idosos que tinham perdido tudo para filhos, netos, sobrinhos. Foi um escândalo nacional. E Bianca? Bianca na cadeia. Tentou fazer delação premiada. Ofereceu entregar todos os detalhes do esquema em troca de redução de pena. A promotoria aceitou as informações, mas não reduziu nada. O crime dela tinha sido grave demais. 3 semanas após o resgate, Cleusa ainda estava internada. Ela tinha ganhado 6 quilos. O cabelo tinha sido lavado e cortado.
As feridas nas mãos tinham cicatrizado. Fisicamente, ela estava melhorando. Psicologicamente, era outra história. A psicóloga do hospital, doutora Fernanda, visitava ela todo dia. Cleusa, você quer falar sobre o que aconteceu? Cleusa balançava a cabeça. Não. Doutora Fernanda insistia com delicadeza. Você passou por um trauma muito grave. Falar ajuda. Cleusa finalmente cedeu e começou a contar. Ela contou sobre os dias trancada, sobre a fome, sobre o frio, sobre o desespero, sobre gritar até a voz sumir, sobre perder a noção do tempo, sobre achar que ia morrer ali. Eu implorava para ela, todo dia. Eu batia na porta até as mãos sangrarem e ela não vinha. Doutora Fernanda ouvia em silêncio, anotando. E sabe o que é pior? Ela estava do outro lado, ela me ouvia, eu sei que ela me ouvia e ela não ligava. Cleusa começou a chorar. Eu sou mãe dela. Eu dei tudo para ela e ela me tratou pior que um cachorro. Doutora Fernanda segurou a mão dela. Cleusa, nada do que você fez justificava o que ela fez com você. Nada. Cleusa limpou as lágrimas. Onde eu errei? Você não errou. Ela escolheu esse caminho. Mas ela é minha filha. Eu criei ela. Doutora Fernanda respirou fundo. Às vezes as pessoas que a gente ama nos machucam. E não é culpa nossa. Cleusa ficou em silêncio. Ela começou a ter pesadelos. Acordava gritando, achando que ainda estava trancada. As enfermeiras corriam para o quarto. Cleusa, você está segura. Está no hospital. Cleusa olhava ao redor, desorientada, suada. Demorava para entender que tinha sido só um sonho. Ela tinha medo de portas fechadas. Quando alguém fechava a porta do quarto, ela entrava em pânico. Abre, por favor, deixa aberta. As enfermeiras começaram a deixar sempre aberta. Ela tinha medo de ficar sozinha. Pedia para alguém ficar com ela o tempo todo. Seu Valdemar ia todo dia. Ficava horas ao lado da cama, conversando, fazendo ela rir. Você vai ficar bem, Cleusa, eu prometo. Cleusa segurava a mão dele. Obrigada por não ter desistido de mim. Ele apertava a mão dela. Nunca. Um mês após o resgate, Cleusa recebeu a visita de uma advogada. Ela era jovem, de uns 30 e poucos anos, com um olhar gentil, mas determinado. Senhora Cleusa, meu nome é Renata, sou advogada voluntária. Vi seu caso na TV e quero te ajudar. Cleusa olhou para ela desconfiada. Ajudar como? Renata puxou uma cadeira e sentou. Quero processar sua filha, criminalmente e civilmente. Quero garantir que você recupere o que é seu e que ela pague por tudo que fez. Cleusa baixou os olhos. Ela já está presa. Renata assentiu. Tá, mas ela precisa ser condenada. E você precisa recuperar o dinheiro que ela roubou e receber indenização pelos danos. Cleusa ficou em silêncio. Renata continuou. Eu sei que é difícil. Ela é sua filha, mas o que ela fez foi criminoso e você merece justiça. Cleusa olhou pela janela. Lá fora o céu estava azul. Tinha pássaros voando. Ela tinha passado semanas sem ver o céu, sem ver a luz do sol, sem sentir o vento. Tudo por causa da filha. Cleusa virou para Renata. Eu quero processar ela. Renata sorriu. Você tem certeza? Cleusa fez que sim. Tenho. Ela quase me matou. Ela ia me trancar para o resto da vida. Ela merece pagar. Renata abriu a pasta. Então vamos começar. Elas passaram 2 horas conversando. Renata explicou tudo. Processo criminal. Cárcere privado, tortura, estelionato, apropriação indébita. Processo civil. Recuperação de valores, danos morais, danos psicológicos. Estimativa. Se tudo der certo, Cleusa pode recuperar os 37.500 que Bianca roubou, mais uma indenização de 50 a 100 mil por danos morais. Cleusa arregalou os olhos. 100 mil? Renata assentiu. Você passou por tortura psicológica e física. Você merece. Cleusa respirou fundo. Tá bom. Vamos fazer isso. Renata apertou a mão dela. Você é mais forte do que imagina, Cleusa. 6 semanas após o resgate, Cleusa recebeu alta. Ela tinha ganhado 10 quilos. Estava mais forte, mais lúcida, mas ainda frágil, ainda assustada. Ela não queria voltar para casa. Aquela casa tinha virado prisão, tinha virado inferno. Seu Valdemar e a esposa, Dona Marli, ofereceram abrigo. Fica com a gente, Cleusa, pelo tempo que precisar. Cleusa aceitou, emocionada. Ela foi morar no quarto de hóspedes da casa deles. Era pequeno, mas aconchegante. Tinha uma janela grande que dava para o quintal. A porta não tinha tranca. Na primeira noite, Cleusa não conseguiu dormir. Ela acordava a cada hora, em pânico, achando que estava trancada de novo. Dona Marli ouvia e ia até o quarto. Tá tudo bem, filha. Você tá segura. Cleusa chorava.
Eu sei, mas eu tenho medo. Dona Marli abraçava ela. Vai passar, eu prometo. Aos poucos, Cleusa foi melhorando. Começou a sair para o quintal, a sentir o sol, a respirar ar fresco. Começou a ajudar Dona Marli na cozinha. Cozinhar sempre tinha sido seu refúgio. Começou a sorrir de novo. Pequenos sorrisos, tímidos, mas sorrisos. Seu Valdemar ofereceu o emprego de volta. Cleusa, quando você se sentir pronta, sua vaga tá te esperando. Cleusa ficou emocionada. Obrigada, seu Valdemar, mas eu ainda não tô pronta. Ele entendeu. Sem pressa. Você volta quando quiser. 2 meses após o resgate, Cleusa recebeu notificação. O julgamento de Bianca tinha sido marcado. Data dali a 18 meses. Cleusa olhou para o papel. Seu coração disparou. Ela ia ter que ver a filha de novo. Ia ter que encarar ela. Cleusa não sabia se estava pronta, mas sabia que precisava, porque ela merecia justiça. E Bianca merecia pagar. Cleusa acordou gritando. Ela estava de volta naquele quarto, trancada, batendo na porta, gritando até a voz sumir. E do outro lado, Bianca ria. Cleusa sentou na cama, suada, o coração disparado. Levou alguns segundos para entender onde estava. No apartamento, segura, livre. Ela olhou ao redor. Quarto pequeno, mas cheio de luz. Janela aberta. Porta aberta. Sempre aberta. Eram 4 da manhã. Cleusa se levantou. Foi até a cozinha e fez um chá. As mãos ainda tremiam. 10 meses. Fazia 10 meses desde aquele dia. Desde que Nelson tinha arrombado a porta e a encontrado. 10 meses e os pesadelos continuavam. Cleusa foi até a varanda. O gato laranja que ela tinha adotado 3 meses atrás estava dormindo na cadeira. Ela o acariciou. Ele ronronou. A terapeuta, doutora Fernanda, dizia que os pesadelos iam diminuir com o tempo, que o trauma precisava de espaço para cicatrizar. Mas Cleusa não sabia se algum dia ia parar de acordar gritando. Ela olhou para a rua vazia. O sol estava começando a nascer. 10 meses. Ela tinha voltado a trabalhar. 3 vezes por semana no restaurante. Seu Valdemar não deixava ela fazer mais que isso. Tinha alugado esse apartamento pequeno. Térreo, porta sem tranca. Tinha feito amigas no prédio, vizinhas gentis que tomavam café com ela. Tinha plantado flores na varanda. Estava reconstruindo, mas as cicatrizes ainda estavam lá, profundas, sangrando por dentro. O interfone tocou. Cleusa franziu a testa. 4:30 da manhã. Ela foi até o interfone. Alô? Correspondência registrada urgente, senhora. Precisa assinar. Cleusa desceu. O carteiro entregou um envelope grande. Oficial. Tribunal de Justiça de São Paulo. Cleusa sentiu o estômago revirar. Assinou e subiu. Quando abriu o envelope, viu. Intimação para julgamento. Ré Bianca Ferreira da Silva. Data: 2 meses a partir de hoje. Cleusa sentou no sofá, o papel tremendo na mão. Ela ia ter que encarar a filha de novo. Uma semana depois da intimação, outra carta chegou. Dessa vez manuscrita. Remetente: Bianca Ferreira da Silva. Penitenciária Feminina de São Paulo. Cleusa ficou olhando para o envelope por 5 minutos antes de abrir. Parte dela queria jogar fora sem ler, mas não conseguia. Ela abriu. Mãe, eu sei que você não quer ouvir de mim. Eu sei que você me odeia, e eu entendo perfeitamente. Eu mereço seu ódio. Já faz 10 meses desde aquele dia terrível. 10 meses que eu tô aqui pensando no que eu fiz. E mãe, eu não durmo. Eu fecho os olhos e vejo seu rosto. Vejo você batendo naquela porta. Vejo você implorando. E eu não consigo respirar. Cleusa sentiu as lágrimas vindo. Continuou lendo. Eu sei que você sempre foi forte, mãe. Você sempre foi a mulher mais forte que eu conheci. Você criou a gente sozinha. Você trabalhou até os ossos para me dar tudo. E eu joguei tudo fora. Aqui na cadeia eu faço terapia. A psicóloga me fez entender coisas que eu nunca tinha visto antes. Ela disse que eu sou narcisista, que eu sempre coloquei minhas necessidades acima de todo mundo. E ela tá certa. Mas mãe, eu tô tentando mudar, eu juro. Eu trabalho na biblioteca aqui, eu leio, eu estudo, eu ajudo as outras presas. Eu tô tentando ser a filha que você merecia ter tido. Cleusa balançou a cabeça. Aquilo parecia bonito, parecia sincero, mas tinha algo errado. Mãe, eu sei que o julgamento tá chegando. E eu sei que você vai estar lá. E eu sei que vai ser difícil para você me ver. Mas eu precisava te dizer uma coisa antes. Lembra quando eu era pequena e eu acordava de pesadelo? Você sempre vinha pro meu quarto. Sempre ficava do meu lado até eu dormir de novo. Você cantava aquela música. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Cleusa parou de ler.
Começou a chorar mais. Ela lembrava, claro que lembrava. Você sempre me protegeu, mãe, de tudo, de todos, até de mim mesma às vezes. E agora eu tô aqui, sozinha, com medo, com pesadelos, e você não tá aqui para cantar para mim. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu destruí tudo, mas mãe, você ainda é minha mãe, e eu ainda sou sua filha, não importa o que eu fiz. Por favor, vem me visitar, só uma vez, antes do julgamento. Eu preciso olhar nos seus olhos e te pedir perdão, porque eu te amo. Eu sempre te amei. Mesmo quando eu estava fazendo aquelas coisas horríveis, uma parte de mim te amava. E eu sei que você me ama também, porque mãe sempre ama, sempre. Por favor, mãe, me dá uma chance, só uma. Sua filha, que nunca vai parar de te amar, Bianca. Cleusa terminou de ler e ficou olhando para a carta. As palavras eram bonitas, emocionantes, mas algo não batia. Cleusa pegou o telefone e ligou para a doutora Fernanda. Doutora, preciso falar com a senhora, é urgente. Na sessão de terapia, Cleusa mostrou a carta. Doutora Fernanda leu em silêncio. Quando terminou, suspirou. O que você achou? Cleusa limpou as lágrimas. Eu não sei, parece sincera, mas... Mas o quê? Doutora Fernanda esperou. Cleusa respirou fundo. Mas ela está me manipulando de novo, eu sinto. Ela usou as memórias boas, a música. O amor de mãe, ela está tentando me fazer sentir culpada. Dora Fernanda assentiu. Você está certa. Isso se chama manipulação emocional. Ela usa o amor que você tem por ela como arma. Cleusa sentiu raiva. Então ela não mudou nada. Doutora Fernanda inclinou a cabeça. Talvez ela tenha mudado um pouco. Talvez ela realmente sinta remorso. Mas isso não apaga o que ela fez. E não significa que você tem que perdoar. Cleusa ficou em silêncio. Você quer ir visitar ela? Cleusa pensou por um longo tempo. Quero, mas não pelo motivo que ela acha. Doutora Fernanda esperou. Eu quero olhar nos olhos dela e dizer tudo o que eu não consegui dizer naquele quarto. Eu quero que ela saiba o que ela fez comigo. A terapeuta sorriu de leve. Então eu vou com você. Cleusa passou os dias seguintes se preparando. Mentalmente, emocionalmente. Ela escreveu tudo o que queria dizer para Bianca. 3 páginas de carta que ela nunca ia mandar, mas escrever ajudou. Seu Valdemar perguntou se ela tinha certeza. Tenho. Eu preciso fazer isso. Ele não tentou dissuadir, apenas segurou a mão dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Cleusa. Na véspera da visita, Cleusa não dormiu. Ficou sentada na varanda, olhando as estrelas. O gato subiu no colo dela. Ela acariciou o pelo macio. Amanhã, ela ia enfrentar o monstro. O monstro que um dia tinha sido sua filha. Na manhã da visita, Cleusa acordou cedo, tomou banho, vestiu roupa simples, olhou no espelho. Ela estava diferente, mais magra, mais velha, mais cansada, mas também mais forte. Doutora Fernanda bateu na porta às 9 em ponto. Pronta! Cleusa respirou fundo. Pronta. Elas foram. A penitenciária feminina era um prédio cinza, cercado de muros altos e arame farpado. Cleusa e doutora Fernanda passaram pela revista. Revistaram bolsas, carimbaram braços, tiraram objetos de metal. Foram levadas até a sala de visitas. Era um lugar frio, com mesas de plástico branco e cadeiras desconfortáveis. Tinha guardas em cada canto, câmeras no teto. Cleusa sentou e esperou. Doutora Fernanda ficou em outra mesa, perto, mas dando espaço. 5 minutos depois, a porta se abriu. Bianca entrou. Cleusa sentiu o ar faltar. A filha estava diferente. Mais magra, muito magra. O rosto estava pálido, olheiras profundas. O cabelo, que antes era longo e bem cuidado, agora estava cortado na altura do ombro, sem brilho. O uniforme laranja da prisão pendia solto no corpo dela. Ela parecia quebrada. Bianca viu a mãe e começou a chorar imediatamente. Mãe. Ela caminhou devagar até a mesa e sentou na frente de Cleusa. Estendeu as mãos sobre a mesa, como se quisesse tocar. Cleusa não se mexeu. Bianca recolheu as mãos e limpou as lágrimas com a manga do uniforme. Eu não acreditei quando disseram que você estava vindo. Eu achei que você nunca ia querer me ver de novo. Cleusa continuou em silêncio, apenas olhando. Bianca respirou fundo, tentando se controlar. Mãe, obrigada por ter vindo. Sério, isso significa tudo para mim. Cleusa ainda não falou. Bianca começou a falar mais rápido, nervosa. Mãe, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz coisas terríveis com você. Mas eu mudei, mãe, eu juro. Aqui dentro eu tive tempo para pensar, para entender o que eu fiz. Ela limpou mais lágrimas. Eu faço terapia 3 vezes por semana.
A psicóloga aqui me diagnosticou com transtorno de personalidade narcisista. Ela disse que eu sempre coloquei minhas necessidades acima de tudo, que eu não conseguia sentir empatia de verdade. Cleusa arqueou uma sobrancelha. Bianca continuou. Mas agora eu estou trabalhando nisso. Eu leio livros sobre empatia, sobre perdão, sobre consertar os erros. E mãe, eu quero consertar. Eu quero ser melhor. Ela se inclinou para frente. Você sempre disse que todo mundo merece uma segunda chance. Lembra? Quando eu reprovei no colégio, você disse: todo mundo erra, filha. O importante é aprender com os erros. Cleusa sentiu uma pontada no peito. Ela tinha dito isso. Bianca percebeu e aproveitou. Eu aprendi, mãe. Eu aprendi da pior forma possível, mas eu aprendi. Silêncio. Bianca tentou de novo. Mãe, eu sei que o julgamento está chegando. E eu sei que eu vou ser condenada. Eu mereço. Mas antes de tudo acabar, eu precisava te pedir perdão, pessoalmente, olhando nos seus olhos. Ela estendeu as mãos de novo. Por favor, mãe, me perdoa. Eu sei que eu não mereço, mas você sempre foi tão generosa, tão bondosa, por favor. Cleusa olhou para as mãos da filha e finalmente falou. A voz era baixa, mas firme. Você recebeu minha carta? Bianca piscou confusa. Carta? Não, eu... Cleusa a interrompeu. Ah, é verdade. Eu não mandei, eu só escrevi, mas eu decorei. Quer ouvir? Bianca fez que sim, hesitante. Cleusa respirou fundo e começou a falar. Eu escrevi. Bianca, você me pediu perdão e eu quero te perdoar porque eu sou sua mãe e mães perdoam sempre. Bianca sorriu esperançosa. Cleusa continuou. Mas eu não consigo, porque toda vez que eu fecho os olhos eu tô de volta naquele quarto. O sorriso de Bianca vacilou. Eu vejo a porta trancada, eu sinto o cheiro do balde, eu sinto a fome cortando meu estômago. Eu ouço minha própria voz gritando até sumir. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Cleusa. E sabe o que é pior? Eu lembro que você estava do outro lado, você me ouvia e não vinha. Bianca começou a chorar também. Eu implorei, Bianca. Eu bati na porta até as mãos sangrarem. Eu gritei até não ter mais voz e você não veio. A voz de Cleusa tremeu, mas ela continuou. Eu achei que ia morrer naquele quarto. E parte de mim queria morrer, porque a dor era grande demais. Bianca soluçou. Mãe, eu não sabia que estava tão ruim assim. Cleusa interrompeu. A voz mais alta agora. Você sabia. Você entrava lá todo dia, você via, você sabia e não ligava. As pessoas na sala de visitas olharam. Um guarda deu um passo à frente. Doutora Fernanda sinalizou que estava tudo bem. Cleusa respirou fundo, tentando se controlar. Bianca limpou as lágrimas. Mãe, eu estava com medo. Eu tinha feito tanta besteira, tinha tanta dívida. Eu não sabia como sair daquilo. Eu estava apavorada. E eu tomei a decisão errada. A pior decisão da minha vida. Cleusa olhou para ela. Bianca continuou, a voz quebrando. Mas mãe, eu nunca quis te machucar de verdade, eu juro. Eu só queria resolver minha vida. Eu não pensava em você como pessoa. Eu só pensava em mim. E isso é horrível. Eu sei. Ela estendeu as mãos de novo. Mas eu sou sua filha, mãe. Sua única filha. E você é minha única família. Se você me abandonar, eu não tenho mais ninguém. Cleusa sentiu algo apertar no peito. Bianca percebeu e insistiu. Lembra quando eu era pequena e quebrei o vaso da vovó? Você ficou brava, mas no final você me perdoou. Você disse, eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça. Cleusa lembrava. E você disse a verdade, mãe. Você ainda me ama. Cleusa ficou em silêncio. A verdade era, sim, ela ainda amava. Porque você não para de amar um filho. Não importa o que ele faça. Mas amor não significa perdão. E perdão não significa esquecer. Cleusa olhou nos olhos da filha. Eu ainda te amo. Bianca sorriu esperançosa. Mas eu não te perdoo. O sorriso desapareceu. E eu nunca vou esquecer o que você fez. Bianca começou a chorar mais alto. Mãe, por favor. Cleusa se levantou. Bianca se levantou também desesperada. Mãe, espera. Cleusa parou, mas não virou. Eu vim aqui porque eu precisava te dizer isso. Você não vai me manipular de novo. Você não vai usar meu amor contra mim de novo. Ela virou e olhou para a filha uma última vez. Você escolheu me destruir. Agora você vive com as consequências. E começou a andar em direção à saída. Bianca gritou. Você é egoísta. Cleusa parou. Virou devagar. Bianca estava de pé, o rosto vermelho. As lágrimas parando. E algo tinha mudado nos olhos dela. A máscara tinha caído. Você sempre foi egoísta, mãe. Sempre pensando em você. Sempre se fazendo de vítima. Cleusa ficou chocada. Bianca avançou,
Os guardas se aproximaram, mas ela não ligou. Você acha que foi mãe perfeita? Você acha que me deu tudo? Você me deu nada. Cleusa balançou a cabeça, sem acreditar. Bianca continuou, a voz subindo. Você me deu comida, você me deu casa, mas nunca me deu o que eu realmente queria. Eu queria férias, eu queria roupa de marca, eu queria ser como as outras meninas. Ela apontou o dedo para a mãe. Mas não, você ficava lá chorando, dizendo que não tinha dinheiro, dizendo que estava difícil. E eu tinha que aguentar. Eu tinha que ser a filha boazinha, compreensiva. Cleusa sentiu a raiva subir. Eu trabalhei até os ossos para te criar. Bianca gritou de volta. E eu não pedi. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser sua filha. Você me teve porque você quis. Então você devia ter me dado tudo. Os guardas seguraram Bianca pelos braços. Ela ainda gritava. Você acha que é santa? Você acha que é vítima? Você me fez assim. Você me mimou quando era criança e depois me largou quando cresci. Você me abandonou primeiro. Cleusa sentiu as lágrimas descendo, mas dessa vez eram de raiva. Eu nunca te abandonei. Bianca riu, uma risada amarga, cruel. Não? E quando você entrou naquela depressão? Quando você passou 5 anos sem sair de casa? Quem cuidou de você? Eu fazia compra, eu pagava conta, eu te carregava no colo. Ela cuspiu as palavras. E quando você finalmente melhorou e arranjou aquele emprego idiota, você não me agradeceu. Você não pensou em mim. Você só pensou em você. Cleusa balançou a cabeça. Você tá delirando. Não tô, eu tô falando a verdade. Você sempre foi egoísta. E agora você tá aqui se fazendo de vítima de novo. Mas eu que sou a vítima. Os guardas começaram a arrastar Bianca para fora. Ela gritava. Você me destruiu primeiro. Você arruinou minha vida. Eu só queria o que era meu por direito. Cleusa gritou de volta. Eu te dei tudo que eu tinha, e você me trancou num quarto feito um animal. Bianca parou de se debater. Olhou para a mãe e disse com uma calma assustadora. Você merecia. Silêncio. Cleusa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Bianca sorriu. Um sorriso frio. Você merecia cada segundo naquele quarto, porque você nunca foi mãe de verdade. Você foi um peso, um fardo, e eu me livrei de você. Os guardas a arrastaram para a porta. Bianca gritou uma última vez. E no julgamento eu vou contar a verdade. Eu vou contar que você que me fez assim. A porta se fechou atrás dela. Cleusa ficou parada, tremendo. Doutora Fernanda correu até ela e a abraçou. Respira, Cleusa, respira. Cleusa começou a soluçar. Ela disse que eu merecia. Doutora Fernanda apertou mais o abraço. Ela não sabe o que está dizendo. Ela está com raiva, está desesperada. Mas Cleusa sabia a verdade. Aquilo tinha sido Bianca de verdade. Sem máscara, sem fingimento. Bianca realmente achava que Cleusa merecia. E isso doía mais do que qualquer coisa. 2 meses depois, o dia do julgamento chegou. Cleusa acordou às 5 da manhã, depois de uma noite sem dormir. Ela vestiu a roupa que doutora Renata tinha escolhido. Simples, sóbria, respeitosa. Tomou café, mas não conseguiu comer. Seu Valdemar e dona Marli foram buscá-la às 8. Hoje acaba, Cleusa. Ela fez que sim, mas não tinha certeza de nada. Quando chegaram no fórum, havia uma multidão. Jornalistas, câmeras, curiosos. O caso tinha ganhado repercussão nacional. Todo mundo queria ver o julgamento da influencer que trancou a mãe. Quando viram Cleusa, os repórteres correram. Senhora Cleusa, como se sente? Vai testemunhar hoje? Seu Valdemar e doutora Renata fizeram barreira. Sem comentários, por favor, abram caminho. A sala de audiência estava lotada. Tinha bancos de madeira que pareciam igreja. Mesa alta para o juiz, cadeiras para o júri. Cleusa sentou no banco das vítimas. Seu Valdemar ao lado dela. Doutora Renata foi para o lado da promotoria. Do outro lado, o defensor público de Bianca. Um homem jovem, cansado com uma pasta fina, ele sabia que ia perder. A porta lateral se abriu. Bianca entrou escoltada por 2 guardas. Algemada. Ela estava ainda mais magra. O cabelo mal cortado. A pele pálida. Quando viu Cleusa, não chorou. Apenas olhou com frieza. Cleusa olhou de volta. Sem medo, sem pena. O juiz entrou. Todos se levantaram. Era um homem de uns 55 anos, grisalho, com olhar sério e experiente. Podem sentar. Bateu o martelo. Está aberta a sessão. Processo criminal número 004556782, Vinzepo.2024. Ré. Bianca Ferreira da Silva. Ele olhou para Bianca. A senhora é acusada de cárcere privado qualificado,
tortura, maus-tratos, estelionato, apropriação indébita e tentativa de fraude à Previdência. Bianca não reagiu. O juiz olhou para o júri. 7 pessoas comuns, 3 homens, 4 mulheres, idades entre 30 e 60 anos. Senhores jurados, vocês vão ouvir as provas e decidir se a ré é culpada ou inocente em cada acusação. Prestem atenção. Sejam imparciais. Todos acenaram. A promotora se levantou. Era uma mulher de 42 anos. Cabelo preso, terno azul marinho, postura firme. Excelência, senhores jurados. Esse é um caso sobre crueldade, sobre traição, sobre uma filha que decidiu destruir a mãe que a criou. Ela foi até o centro da sala. Cleusa Maria da Silva trabalhou a vida inteira. Criou a filha sozinha. Passou por depressão severa após a morte do marido. E quando finalmente conseguiu se reerguer, conseguiu um emprego, sua filha decidiu roubar tudo. Mostrou as primeiras fotos. Cleusa no hospital, desnutrida. O júri ficou chocado. A promotora continuou. Mas não foi só roubo, foi aprisionamento. A ré trancou a mãe num quarto por 3 semanas. Deixou ela passar fome, sede, sem banho, sem dignidade. Mostrou fotos do quarto, do balde, da porta arranhada. Uma jurada colocou a mão na boca. E enquanto fazia isso, a ré postava nas redes sociais. Fingia que cuidava da mãe com amor. Ganhava curtidas, seguidores, dinheiro. Mostrou prints dos posts de Bianca. O júri olhou com nojo. A promotora foi até a mesa e pegou os documentos do plano de interdição. Mas não parou por aí. A ré planejava interdicar a mãe, declarar ela louca, comprar laudo falso, assumir curadoria permanente e depois jogar ela num asilo. Ela olhou para o júri. Isso não foi desespero. Foi maldade, planejada, calculada, fria. Sentou. O juiz olhou para o defensor. A defesa quer se manifestar? O defensor se levantou sem entusiasmo. Excelência, minha cliente reconhece que agiu de forma errada. Ela estava em desespero financeiro. 85 mil reais de dívida. Ela não via saída. A promotora revirou os olhos. O defensor continuou. Ela não tinha intenção de matar ou machucar permanentemente a mãe. Ela apenas perdeu o controle da situação. Sentou, sem nem olhar para Bianca. Até ele sabia que era mentira. O juiz chamou as testemunhas. Primeiro, o policial Nelson. Ele contou sobre o bilhete, sobre arrombar a porta, sobre encontrar Cleusa. Eu sou policial há 40 anos. Vi de tudo, mas nunca vi mãe sendo tratada daquele jeito pela própria filha. Segundo, seu Valdemar. Ele contou sobre o desmaio, sobre ligar para Bianca e ser xingado. Ela não estava nem aí. A mãe dela estava morrendo e ela gritou comigo pelo telefone. Limpou uma lágrima. A Cleusa é um anjo e aquela mulher é um demônio. Terceira, a médica. Que ela apresentou o laudo. Desnutrição grau 3. 42 quilos, mais uma semana e ela teria morrido. Quarta, a delegada. Ela apresentou todas as provas digitais. A ré pesquisou, planejou, contratou. Tudo premeditado. O juiz olhou para o relógio. 1h da tarde. Vamos fazer intervalo de 1 hora. Às 2 voltamos com o depoimento da vítima. Bateu o martelo. Cleusa saiu da sala tremendo. Era a vez dela. Às 2 horas todos voltaram. O juiz chamou. Senhora Cleusa Maria da Silva, aproxime-se. Cleusa se levantou. As pernas tremiam, mas ela foi. Sentou no púlpito das testemunhas. Todos os olhos estavam nela. A promotora se aproximou, voz gentil. Senhora Cleusa, a senhora pode contar com suas próprias palavras o que aconteceu? Cleusa respirou fundo. E começou. Eu criei minha filha sozinha. Meu marido morreu quando ela tinha 27 anos. Eu sempre dei tudo o que pude para ela. A voz tremia, mas continuou. Quando consegui meu primeiro emprego em 5 anos, eu fiquei tão feliz. Finalmente eu ia ter dignidade de novo. Pausa. Minha filha me convenceu a assinar uma procuração. Disse que ia cuidar do meu dinheiro. Eu confiei. Limpou uma lágrima. Ela começou a roubar tudo. Primeiro deixou pouco, depois nada. Eu passei fome. Desmaiei no trabalho. O júri ouvia em silêncio absoluto. E quando voltei do hospital, ela me trancou. A voz quebrou. Ela me trancou num quarto pequeno. Tirou meu celular, tirou o telefone, me deixou lá sozinha. Lágrimas desciam agora. Eu gritei até perder a voz. Eu bati na porta até as mãos sangrarem. Eu implorei, e ela não vinha. Uma jurada começou a chorar. Eu fiquei 3 semanas naquele quarto, sem banho, comendo uma vez por dia, dormindo num colchão sujo, fazendo necessidades num balde. Olhou para o júri. Eu achei que ia morrer, e parte de mim queria morrer, porque a dor era insuportável. Pausa longa. Mas eu não morri.
Um vizinho me salvou e desde então eu não sou mais a mesma. Eu tenho pesadelos, eu acordo gritando. Eu tenho medo de portas fechadas. Olhou para Bianca. Minha filha me destruiu. E ela fez isso sabendo exatamente o que estava fazendo. A promotora voltou para a mesa. Sem mais perguntas. O juiz olhou para o defensor. A defesa quer fazer perguntas? O defensor hesitou. Ele sabia que qualquer pergunta ia piorar a situação. Mas tentou. Ele se levantou. Senhora Cleusa, a senhora disse que passou 5 anos em depressão, correto? Cleusa franziu a testa. Passei. E nesse período, quem cuidou da senhora? Cleusa hesitou. Eu cuidei de mim mesma. Minha filha me visitava às vezes. O defensor insistiu. Mas quem fazia compras? Quem pagava contas? Cleusa respirou fundo. Eu mesma. Mas às vezes minha filha ajudava. O defensor tentou uma última cartada. Então, de certa forma, a senhora dependia da sua filha. A promotora se levantou. Objeção. Irrelevante e tentando culpar a vítima. O juiz bateu o martelo. Procedente. Defensor, mude de linha. O defensor desistiu. Sem mais perguntas. Sentou derrotado. Bianca se levantou de repente. Eu quero falar. O juiz bateu o martelo. A ré vai ter oportunidade de se manifestar. Sente-se. Bianca gritou. Não, eu preciso falar agora. Ela está mentindo. Os guardas a seguraram. O juiz bateu o martelo de novo, mais forte. Se a ré não se controlar, será retirada da sala. Bianca parou de gritar, mas continuou olhando para Cleusa com ódio. Cleusa voltou para o banco, tremendo. Seu Valdemar abraçou ela. Você foi incrível. O juiz olhou para o júri. Senhores jurados, vocês ouviram todas as provas. Agora devem se retirar e deliberar. Os 7 jurados se levantaram e saíram por uma porta lateral. O juiz bateu o martelo. A sessão está suspensa, até que o júri retorne com o veredito. Cleusa, seu Valdemar, Dona Marli e doutora Renata foram para uma sala de espera. Doutora Renata estava confiante. As provas são esmagadoras. Não tem como absolver. Mas Cleusa estava nervosa. E se o júri tiver pena dela? Dona Renata balançou a cabeça. Não vão ter. Você viu a cara deles, estavam chocados. Mas Cleusa não conseguia relaxar. 1 hora passou. 2 horas. 3 horas. Seu Valdemar começou a ficar preocupado. Por que está demorando tanto? Dona Renata tentou tranquilizar. Às vezes demora. Eles têm 7 acusações para analisar. Mas ela também estava ficando nervosa. 4 horas. Cleusa começou a andar de um lado para o outro. E se eles não condenarem? E se ela sair livre? Seu Valdemar segurou as mãos dela. Não vai acontecer. Você ouviu os depoimentos, as provas. Mas Cleusa lembrava de casos que tinha visto na TV. Criminosos absolvidos. Vítimas sem justiça. E se Bianca fosse uma delas? 5 horas. Um oficial entrou na sala. O júri voltou. Cleusa sentiu o coração disparar. Todos voltaram para a sala de audiência. O júri entrou, rostos sérios, cansados. O juiz perguntou, os senhores chegaram a um veredito? O porta-voz do júri se levantou. Era uma mulher de uns 50 anos, professora aposentada. Chegamos, excelência. Cleusa segurou a mão de seu Valdemar com força. O juiz pegou uma caneta. Quanto ao crime de cárcere privado qualificado, qual o veredito? A porta-voz respirou fundo. Culpada. Cleusa sentiu as lágrimas vindo. Quanto ao crime de tortura? Culpada. Quanto ao crime de maus-tratos? Culpada. Quanto ao crime de estelionato? Culpada. Quanto ao crime de apropriação indébita? Culpada. Quanto à tentativa de fraude à Previdência? Culpada. Bianca começou a chorar alto, a cabeça entre as mãos. O juiz bateu o martelo. Ré culpada em todas as acusações. A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo de novo. Silêncio. Todos se calaram. Bianca Ferreira da Silva. Levante-se. Bianca se levantou tremendo. Os guardas a seguravam pelos braços. O juiz a olhou com seriedade. A senhora foi considerada culpada de crimes gravíssimos contra sua própria mãe. Uma pessoa que a amou, criou e sacrificou tudo por você. Ele fez uma pausa. A senhora não agiu por impulso. A senhora planejou, calculou, executou. E pior, a senhora lucrou com o sofrimento que causou. Bianca soluçava. O juiz continuou, a voz firme. Esse tribunal viu muitos crimes, mas poucos tão cruéis quanto o seu. A senhora aprisionou sua mãe, torturou ela psicológica e fisicamente. Planejava mantê-la refém pelo resto da vida. Ele olhou para Cleusa. Felizmente sua mãe sobreviveu, mas as cicatrizes que a senhora deixou nela nunca vão desaparecer. Voltou para Bianca.
A pena para cárcere privado qualificado é de 4 a 12 anos. Somando com as outras acusações e as agravantes, a sentença é: pausa dramática, silêncio absoluto na sala. 10 anos de reclusão em regime fechado. Bianca gritou. Não, por favor. O juiz continuou ignorando. Além disso, a ré pagará à vítima R$ 37.500 por danos materiais e R$ 90.000 por danos morais e psicológicos. Ele fechou a pasta. A sessão está encerrada. Bateu o martelo. Bianca foi levada pelos guardas gritando, chorando, se debatendo. Mãe, me perdoa, eu sinto muito. Cleusa não olhou. Por favor, eu vou mudar, eu prometo. A porta se fechou atrás dela. O grito abafado ainda ecoava, mas Cleusa não se mexeu. Seu Valdemar abraçou ela. Acabou, Cleusa. Acabou. Cleusa começou a chorar, mas não era choro de tristeza. Era de alívio, de libertação, de justiça. Ela soluçou no ombro dele. Acabou. Finalmente acabou. Dona Marli abraçou as duas. Doutora Renata se aproximou sorrindo. Justiça foi feita. Cleusa assentiu limpando as lágrimas. Obrigada, por tudo. Quando saíram do tribunal, havia jornalistas esperando. Senhora Cleusa, como se sente com o veredito? Cleusa parou, olhou para as câmeras e falou pela primeira vez publicamente. Eu me sinto livre. Sua voz era firme agora. Durante muito tempo eu me senti culpada. Achei que tinha sido má mãe, que tinha falhado. Ela respirou fundo, mas hoje eu entendi que eu não falhei. Eu amei. E ela escolheu não corresponder a esse amor. Lágrimas desciam, mas ela sorria. Então, para todas as mães que estão assistindo, se seus filhos fazem mal a vocês, não tenham medo de buscar justiça. Amor não machuca. E o que eu passei não foi amor. Ela olhou diretamente para a câmera. Foi tortura. E hoje, finalmente, a justiça foi feita. Seu Valdemar a guiou gentilmente para longe das câmeras. Eles entraram no carro e foram embora. Cleusa olhou pela janela. O sol estava se pondo. Ela pensou na filha, na menina pequena que ela tinha embalado nos braços, nas noites em que cantava para ela dormir, e pensou na mulher que ela tinha se tornado. E sentiu vazio, não raiva, não tristeza, apenas vazio, porque a Bianca que ela amava não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Naquela noite, Cleusa dormiu sem pesadelos pela primeira vez em 10 meses. Ela sonhou com o marido. Ele sorria para ela. Você conseguiu, Cleusa, você é forte. Ela acordou de manhã, o sol entrando pela janela. O gato pulou na cama e ronronou. Cleusa acariciou ele e sorriu. Um novo dia, uma nova vida. Livre, finalmente livre. 6 meses. Havia-se passado 6 meses desde o julgamento. Cleusa acordou gritando às 3 da manhã. Ela estava de volta naquele quarto, trancada, batendo na porta. A voz de Bianca do outro lado, rindo. Você merecia, mãe. Você sempre mereceu. Cleusa sentou na cama, suada, o coração disparado. Levou alguns segundos para perceber onde estava. No apartamento, segura, livre. Ela acendeu a luz do criado mudo e olhou ao redor. Quarto pequeno, porta aberta, janela sem grades. Respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, 3. O gato pulou na cama e se encolheu ao lado dela. Cleusa acariciou o pelo macio, tentando se acalmar. Os pesadelos tinham diminuído. Agora ela acordava gritando apenas 3 ou 4 vezes por semana. Antes era toda noite. Progresso. Mas ainda doía. Cleusa levantou, foi até a cozinha, fez chá de camomila, sentou na varanda. O céu ainda estava escuro. Ela olhou para as flores que tinha plantado. Estavam crescendo bem. Sua vida também estava crescendo. Devagar, mas estava. Ela tinha voltado a trabalhar no restaurante, 3 vezes por semana. Seu Valdemar não deixava ela fazer mais que isso. Você precisa se cuidar, Cleusa, sem pressa. Ela fazia terapia com doutora Fernanda 2 vezes por semana. Ainda fazia. Provavelmente sempre faria. Tinha alugado esse apartamento pequeno. Térreo com varanda, muita luz. Tinha adotado o gato laranja, que agora dormia na cama dela toda noite. Estava reconstruindo, tijolo por tijolo, mas ainda estava frágil, muito frágil. Na semana passada, ela tinha ido ao mercado e uma porta tinha batido forte atrás dela. Cleusa tinha entrado em pânico. Coração disparado, suor frio, não conseguia respirar. Uma funcionária tinha que sentar com ela no chão até ela se acalmar. Você tá bem, dona? Quer que eu chame alguém? Cleusa tinha balançado a cabeça, envergonhada. Tô bem, desculpa, só me assustei. Ela tinha saído do mercado tremendo. Hoje, 6 meses depois do julgamento,
Cleusa estava melhor, mas não estava curada. Talvez nunca estivesse. E ela estava aprendendo a aceitar isso. O telefone tocou. Cleusa franziu a testa. 6 da manhã. Atendeu. Alô? Cleusa? Aqui é a doutora Renata, a advogada. A voz estava tensa. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo. Desculpa ligar tão cedo, mas chegou uma carta para você da Bianca. Cleusa sentiu o estômago gelar. Ultra? Sim. Você quer que eu leia ou prefere que eu jogue fora? Cleusa ficou em silêncio. Parte dela queria esquecer que Bianca existia. Mas outra parte precisava saber. Lê para mim. Doutora Renata começou a ler. Mãe, faz 6 meses que eu tô aqui. 6 meses desde que você me viu pela última vez no tribunal. Eu sei que você não quer saber de mim. Eu sei que você me odeia e eu entendo. Mas eu precisava escrever. Porque aqui dentro, sozinha, eu penso muito, penso demais. Cleusa fechou os olhos ouvindo. A vida aqui é difícil, mãe. Muito difícil. Você não imagina como é acordar todo dia entre 4 paredes, sem liberdade, sem nada. Doutora Renata fez uma pausa antes de continuar. Eu divido cela com 3 mulheres. Uma matou o marido, outra roubou uma farmácia. A terceira, eu nem sei direito o que ela fez. A gente não fala muito. A comida é horrível. A cama é dura, faz frio de noite e calor de dia. E o barulho? O barulho nunca para. Sempre tem alguém gritando, chorando, brigando. Cleusa sentiu algo estranho no peito. Pena, raiva, não sabia. Mas eu tô tentando, mãe. Eu juro que tô tentando. Eu comecei a fazer terapia aqui, 2 vezes por semana. A psicóloga me diagnosticou com um transtorno de personalidade narcisista. Ela disse que eu sempre coloquei minhas necessidades acima de tudo e de todos. E ela tá certa. Eu também comecei a trabalhar na biblioteca da prisão. Eu organizo livros, ajudo outras presas a estudar. É pouco, mas me faz sentir útil. Doutora Renata hesitou antes de ler o próximo parágrafo. Mãe, eu sei que eu fiz coisas horríveis com você. Eu sei que eu te machuquei de um jeito que nunca vai sarar completamente. Mas você precisa entender que eu também sofri. Eu tinha 85 mil reais de dívida. 85 mil. Eu não dormia de noite. Eu não conseguia respirar. Os cobradores ligavam todo dia. Cleusa franziu a testa. Doutora Renata continuou. Eu sei que isso não justifica. Mas você poderia ter me ajudado, mãe. Se você tivesse me dado um pouco mais de atenção, se você tivesse entendido minha situação, talvez nada disso tivesse acontecido. Cleusa sentiu a raiva subir. Doutora Renata também pareceu incomodada. Não estou dizendo que é sua culpa, claro que não. Mas, sabe, as coisas não são preto no branco, né? Eu errei. Muito. Mas eu também estava desesperada. E agora eu tô aqui, pagando por tudo. Faltam 9 anos e meio da minha pena, mãe. 9 anos e meio. Eu vou sair daqui com 42 anos. Minha vida vai ter acabado. Você já pensou nisso? Você já pensou que eu também sou vítima? Vítima das minhas escolhas, mas vítima. Cleusa balançou a cabeça incrédula. Eu sei que você não vai me perdoar. Eu entendo, mas eu te perdoo por não me visitar. Eu te perdoo por ter testemunhado contra mim. Eu te perdoo por não ter me ajudado quando eu mais precisava. Doutora Renata parou de ler. Tem mais. Quer que eu continue? Cleusa sentiu as lágrimas vindo, mas não de tristeza, de raiva. Continua. Eu vi que você voltou a trabalhar, que você tem um apartamento, que você está reconstruindo sua vida. Eu fico feliz por você, mãe, de verdade. Mas ao mesmo tempo, dói. Porque eu não tenho nada, eu perdi tudo. E você tá bem. Não parece justo, sabe? Eu sei que fui eu que causei tudo isso. Mas será que eu mereço tanto sofrimento? Será que 10 anos de prisão é justo? Às vezes eu acho que você exagerou, que você podia ter pedido uma pena menor, mas eu entendo. Você estava com raiva. Cleusa não aguentou. Interrompeu. Doutora, para! Doutora Renata parou imediatamente. Cleusa! Cleusa estava chorando agora, de raiva, de incredulidade. Ela tá me culpando de novo. Doutora Renata suspirou. Eu sei, eu notei. Ela não mudou nada, nada. Eu também acho. Cleusa limpou as lágrimas com raiva. Joga essa carta fora. Eu não quero mais saber. Tem certeza? Absoluta. Tá bom, vou jogar. Elas ficaram em silêncio por um momento. Doutora Renata quebrou o silêncio. Cleusa, tem outra coisa que eu preciso te contar. Cleusa sentiu o estômago apertar de novo. O quê? Você recebeu um convite de uma produtora de documentários. 2 dias depois, Cleusa estava no escritório de doutora Renata.
A advogada tinha pedido para ela ir pessoalmente. É melhor a gente conversar sobre isso cara a cara. Na mesa, havia um envelope grosso. Doutora Renata abriu e mostrou para Cleusa. Isso aqui é proposta de uma produtora de documentários. Grande. Eles fazem conteúdo para streaming. Cleusa pegou os papéis e começou a ler. Era uma carta formal, bem escrita, com o logotipo da produtora. Prezada senhora Cleusa Maria da Silva, nós da Lighthouse Documentaries entramos em contato para propor um projeto especial. Seu caso teve grande repercussão nacional. A história de superação, justiça e reconstrução tocou milhões de pessoas. Gostaríamos de produzir um documentário sobre sua jornada. Um documentário sensível, respeitoso, que mostre não apenas o sofrimento, mas também a força e a coragem. E para tornar o documentário ainda mais impactante, gostaríamos de filmar um encontro entre a senhora e sua filha, Bianca. Um momento de diálogo, de confronto, de possível reconciliação. Cleusa parou de ler. Reconciliação? Doutora Renata assentiu, séria. Continue lendo. Entendemos que esse encontro seria extremamente difícil e delicado. Por isso, oferecemos as seguintes condições. Pagamento de R$80 mil, R$80 mil pela participação, equipe de psicólogos presentes durante a filmagem, total controle editorial. A senhora pode vetar qualquer cena. Ambiente seguro e controlado. Acreditamos que esse documentário pode ajudar milhares de famílias que passam por situações similares e pode também ser um momento de cura para a senhora e para Bianca. Aguardamos resposta. Atenciosamente, Roberto Fernandes. Diretor executivo. Cleusa colocou os papéis de volta na mesa. Ficou em silêncio. Doutora Renata esperou. Finalmente Cleusa falou. R$80 mil. Sim. É muito dinheiro. É. Cleusa olhou pela janela. Eu poderia pagar minhas dívidas. Poderia fazer uma reserva. Poderia viver mais tranquila. Doutora Renata se inclinou para frente. Cleusa, olha para mim. Cleusa olhou. Você não precisa desse dinheiro. Você não deve nada para ninguém. E você definitivamente não precisa se expor dessa forma. Cleusa suspirou. Eu sei, mas R$80 mil não vale sua paz mental. Cleusa ficou em silêncio de novo. Doutora Renata continuou. E outra coisa, eles querem reconciliação. Eles querem um final feliz. Eles vão te pressionar a perdoar, a abraçar ela, a dizer que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Exatamente. Cleusa pegou os papéis de novo e leu. Eles dizem que eu tenho controle editorial. Eles dizem, mas na prática eles vão editar do jeito que quiserem. E se você recusar, vão te pintar como vilã, como mãe cruel que não perdoa a filha arrependida. Cleusa sentiu a raiva voltar. Então eles querem me usar. Sim. Querem usar meu sofrimento para fazer dinheiro. Sim. Cleusa rasgou os papéis ao meio. Então a resposta é não. Doutora Renata sorriu. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas quando Cleusa saiu do escritório, algo ficou martelando na cabeça dela. R$80 mil. Ela podia usar esse dinheiro. Ela precisava desse dinheiro. E talvez fosse bom confrontar Bianca de novo. Dessa vez preparada, dessa vez no controle. Cleusa balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Mas eles não iam embora. Uma semana depois, Cleusa estava no mercado fazendo compras quando uma mulher se aproximou. Era uma senhora de uns 70 anos, bem vestida, com uma Bíblia na mão. Você é a Cleusa, não é? Cleusa hesitou. Sim. A mulher sorriu, mas era um sorriso frio. Eu vi sua história na TV. Terrível o que sua filha fez. Obrigada. A mulher se aproximou mais. Mas eu preciso te dizer uma coisa, como cristã. Cleusa sentiu o estômago apertar. Você precisa perdoar sua filha. Cleusa piscou. Perdoar? A mulher assentiu, convicta. Sim, a Bíblia diz, mas perdoai e sereis perdoados. Você está guardando rancor, e isso é pecado. Cleusa sentiu a raiva subir. A senhora não sabe o que eu passei. A mulher colocou a mão no ombro de Cleusa. Eu sei, filha, mas Deus quer que você perdoe. Sua filha está sofrendo na prisão, ela precisa de você. Cleusa afastou a mão da mulher. Ela não precisa de mim. Ela precisa pagar pelo que fez. A mulher balançou a cabeça desapontada. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. E foi embora. No dia seguinte, Cleusa viu uma matéria na internet. O título: Mãe que não perdoa. Cleusa se recusa a visitar filha na prisão. Ela abriu, o coração disparado. A matéria era longa, com fotos dela saindo do tribunal, com trechos do julgamento. E no final, um especialista,
Um psicólogo que ela nunca tinha visto na vida dava opinião. O perdão é essencial para a cura. Cleusa está presa no papel de vítima e isso pode impedir sua recuperação total. Ela deveria considerar perdoar a filha, não pela filha, mas por ela mesma. Cleusa jogou o celular no sofá furiosa. No grupo de WhatsApp da família, que ela quase nunca usava, uma prima distante mandou mensagem. Cleusa via a matéria. Você não acha que está sendo dura demais? A Bianca é sua filha, mãe sempre perdoa. Outra prima. É verdade, eu sei que ela errou, mas ela é tão nova, merece uma segunda chance. Cleusa não respondeu, apenas silenciou o grupo. À noite ela ligou para a doutora Fernanda, desesperada. Doutora, eu não aguento mais. Todo mundo está me pressionando a perdoar. Quem é todo mundo? Mulher no mercado, internet, família, todo mundo. Doutora Fernanda suspirou. Cleusa, escuta. Você não deve perdão a ninguém. Perdão é uma escolha pessoal, não uma obrigação. Mas eles ficam dizendo que eu é que estou errada, que eu que estou sendo cruel. Porque as pessoas não entendem. Elas não passaram pelo que você passou. Cleusa começou a chorar. Eu estou cansada, doutora. Cansada de explicar, cansada de me defender. Eu sei. E você não precisa se explicar para ninguém. Cleusa limpou as lágrimas. Então, o que eu faço? Doutora Fernanda pensou por um momento. Você se posiciona, publicamente, de uma vez por todas. 2 dias depois, doutora Fernanda levou Cleusa num grupo de apoio. Era um grupo para vítimas de violência familiar. Acontecia numa salinha de igreja, toda quinta à noite. Cleusa estava nervosa. Eu não sei se consigo falar sobre isso na frente de estranhos. Doutora Fernanda segurou a mão dela. Não são estranhos, são pessoas que entendem. Quando entraram, havia 6 mulheres sentadas em círculo. A coordenadora, uma psicóloga voluntária chamada Sônia, as recebeu. Bem-vindas, Cleusa, é um prazer ter você aqui. Cleusa sentou tímida. Uma por uma, as mulheres se apresentaram. Maria, 54 anos. O filho tinha roubado a aposentadoria dela por 3 anos. Quando eu denunciei, a família inteira me chamou de traidora. Disseram que mãe não faz isso com filho. Teresa, 61 anos. A filha tinha vendido a casa dela com procuração falsa. Até hoje tem gente que me pergunta, mas você não sente falta dela? Como se eu fosse a errada. Vera, 58 anos. O neto tinha agredido ela fisicamente e ameaçado matar. Minha própria filha, mãe dele, me disse, mãe, perdoa ele não sabe o que faz. Mas ele sabia, ele sempre soube. Cleusa ouviu cada história, emocionada. Ela não estava sozinha. Quando chegou sua vez, ela respirou fundo e contou. Contou sobre Bianca, sobre o cárcere, sobre o julgamento e sobre a pressão que estava sofrendo para perdoar. Quando terminou, Maria foi a primeira a falar. Você não deve perdão a ninguém. Teresa concordou. Perdão é para quem merece. E torturador não merece. Vera se levantou e abraçou Cleusa. Você é forte, e você tem todo o direito de seguir sua vida sem ela. Sônia, a coordenadora, falou. Cleusa, a sociedade tem uma visão romantizada de perdão, principalmente quando envolve mães e filhos. Mas perdão não é obrigatório, e você tem todo o direito de dizer não. Cleusa limpou as lágrimas. Obrigada, eu precisava ouvir isso. Sônia continuou. E sabe o que eu acho? Você deveria falar isso publicamente. Sua voz pode ajudar outras mulheres a não se sentirem culpadas por não perdoar. Cleusa pensou. Talvez fosse hora de se posicionar. 3 semanas depois, Cleusa estava sentada numa cadeira, em frente a uma câmera. Ela tinha decidido dar uma entrevista, mas dessa vez nos seus termos. Não para produtora de documentário, não para programa sensacionalista, mas para um canal de YouTube independente que falava sobre justiça e direitos das vítimas. A jornalista era uma mulher de 40 anos, séria, respeitosa. Cleusa, obrigada por aceitar falar conosco. Obrigada pelo convite. A jornalista foi direto ao ponto. Tem circulado matérias dizendo que você está sendo pressionada a perdoar sua filha. É verdade? Cleusa assentiu. É verdade. Todo dia alguém me diz que eu tenho que perdoar. Que mãe sempre perdoa, que Deus quer que eu perdoe. E como você se sente sobre isso? Cleusa olhou diretamente para a câmera. Eu me sinto irritada. A jornalista esperou. Cleusa continuou, a voz firme agora. As pessoas não entendem. Elas não passaram pelo que eu passei. Elas não ficaram trancadas num quarto por semanas. Elas não foram torturadas pela própria filha. Lágrimas desciam, mas ela não parou. E agora elas querem que eu perdoe? Querem que eu diga que tá tudo bem? Não tá tudo bem.
A jornalista assentiu. Você acha que perdão é obrigatório? Cleusa balançou a cabeça com firmeza. Não. Perdão é uma escolha, e eu escolho não perdoar. Ela respirou fundo. E isso não me faz má pessoa. Não me faz mãe ruim, me faz humana. A jornalista continuou. Algumas pessoas dizem que você está presa no papel de vítima. O que você tem a dizer? Cleusa sentiu a raiva subir. Eu fui de vítima, e eu ainda carrego as cicatrizes disso. Mas eu não tô presa, eu tô viva, eu tô trabalhando, eu tô reconstruindo minha vida. Ela limpou as lágrimas. E eu não preciso perdoar minha filha para seguir em frente. Eu já estou seguindo em frente, sem ela. A jornalista fez a última pergunta. O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo e que talvez estejam passando por algo parecido? Cleusa olhou diretamente para a câmera e falou com toda a força que tinha. Eu gostaria de dizer, vocês não precisam perdoar. Vocês não devem nada a quem machucou vocês. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Se seus filhos roubam vocês, agridem vocês, torturam vocês. Vocês têm todo o direito de cortar contato, de denunciar, de seguir em frente sem eles. Ela respirou fundo. Perdão não é obrigatório. E vocês não são más pessoas por escolher sua própria paz. A câmera capturou o momento. Cleusa, firme, forte, decidida. A entrevista foi ao ar 2 dias depois. Viralizou. 2 milhões de visualizações em 24 horas. Comentários aos milhares. Finalmente alguém falando a verdade sobre perdão. Obrigada, Cleusa. Eu precisava ouvir isso. Minha mãe me pressionava a perdoar meu irmão que me agredia. Agora eu sei que posso dizer não. Mas também teve comentários negativos. Que mãe horrível! Ela vai se arrepender. Isso não é cristão. Deus manda perdoar. Ela vai morrer sozinha e amarga. Cleusa leu os comentários, os bons e os ruins. E pela primeira vez, ela não se abalou com os ruins, porque ela sabia a verdade. Ela tinha escolhido sua paz. E não devia satisfação a ninguém. Penitenciária Feminina de São Paulo. 6:30 da manhã. O sino tocou. Hora de acordar. Bianca abriu os olhos. A cama era dura, o colchão fino, as cobertas ásperas. Ela tinha 35 anos, mas parecia ter 45. O cabelo estava grisalho nas pontas, a pele sem brilho, os olhos sem vida. Ela se levantou e foi até o banheiro coletivo. 10 mulheres dividiam 2 chuveiros e 3 vasos sanitários. Não havia privacidade, não havia dignidade. Bianca tomou banho rapidamente. Água fria, sabão barato. Vestiu o uniforme laranja. Sempre igual. Café da manhã no refeitório. Pão seco, café ralo, margarina. Bianca comeu sozinha. Ela não tinha amigas ali. No começo, tinha tentado fazer amizade, mas as outras presas sabiam quem ela era. A influencer que trancou a mãe? Elas a desprezavam. Algumas a chamavam de monstro. Bianca tinha aprendido a ficar sozinha. Depois do café, ela foi trabalhar na biblioteca. Era uma salinha pequena, com estantes velhas e livros doados. Bianca organizava os livros, ajudava presas que queriam estudar. Era o único momento do dia em que ela se sentia útil. Uma presa jovem de uns 20 anos se aproximou. Bianca, pode me ajudar com essa lição de português? Bianca sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Claro, senta aqui. Ela ajudou a menina com a lição, pacientemente, gentilmente. A menina agradeceu e foi embora. Outra presa, observando de longe, comentou baixo. Ela finge ser boazinha, mas todo mundo sabe o que ela é. Bianca ouviu. Fingiu que não. À tarde, ela tinha sessão de terapia. A psicóloga, doutora Juliana, era uma mulher de 50 anos, experiente. Bianca, como você tem se sentido? Bianca suspirou. Cansada. Cansada de quê? De tudo, de estar aqui, de ser odiada, de existir. Doutora Juliana anotou. Você ainda pensa na sua mãe? Bianca fechou os olhos. Todo dia. E o que você pensa? Bianca abriu os olhos, lágrimas descendo. Eu penso que eu destruí tudo, que eu sou um monstro, que eu mereço estar aqui. Doutora Juliana se inclinou para frente. Você realmente acredita nisso? Bianca hesitou. Eu acho que sim. Você acha ou você sabe? Bianca ficou em silêncio. A verdade era, ela não sabia. Parte dela se arrependia, de verdade. Mas outra parte ainda achava que tinha sido injustiçada. 10 anos de prisão. 10 anos da vida dela. Por quê? Porque ela estava desesperada. Às vezes, tarde da noite, sozinha na cela, Bianca pensava, será que eu sou a vítima? Será que a sociedade me empurrou para isso? Mas aí ela lembrava do rosto da mãe trancada, da mãe com fome, da mãe implorando.
E a culpa voltava. Doutora Juliana perguntou de novo. Bianca, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Bianca pensou. Eu pediria ajuda, de verdade, antes de chegar naquele ponto. E você acha que sua mãe te ajudaria? Bianca balançou a cabeça. Não, ela não tinha dinheiro. Então o que você esperava dela? Bianca não respondeu. Porque a verdade era, ela não sabe. Ela só sabia que estava com raiva. Com raiva da vida. Com raiva de não ter o que as outras tinham. E tinha descontado na mãe. Fim da sessão. Bianca voltou para a cela. Deitou na cama e olhou para o teto. Faltavam 9 anos e meio. 9 anos e meio de inferno. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez em meses ela se perguntou, será que minha mãe já me esqueceu? Um ano após o julgamento, Cleusa recebeu uma intimação do tribunal. Audiência de progressão de regime. Ré Bianca Ferreira da Silva. Cleusa ligou para a doutora Renata confusa. O que é isso? É uma audiência para avaliar se Bianca pode passar do regime fechado para o semi-aberto. Mas só faz 1 ano. Eu sei, mas ela cumpriu requisitos, bom comportamento, trabalho na biblioteca, terapia. O sistema permite. Cleusa sentiu o pânico subir. Ela vai sair? Não. Ela vai continuar presa. Mas no semi-aberto ela pode sair para trabalhar durante o dia e voltar à noite. E eu posso impedir isso? Você pode testemunhar. Como vítima, você tem direito a se manifestar. Cleusa respirou fundo. Então eu vou. No dia da audiência, Cleusa chegou ao tribunal com seu Valdemar e doutora Renata. A sala era menor que a do julgamento. Não tinha júri. Apenas o juiz, o promotor, o defensor e as partes. Bianca foi trazida algemada. Quando viu a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. Cleusa olhou para frente, não para ela. O juiz abriu a sessão. Estamos aqui para avaliar pedido de progressão de regime da Ré Bianca Ferreira da Silva. Ele olhou para os papéis. A Ré cumpriu 1 ano de pena. Trabalha na biblioteca, faz terapia, tem bom comportamento, atende aos requisitos legais. O defensor público se levantou. Excelência, minha cliente demonstrou arrependimento genuíno. Ela está se reabilitando. Merece a chance de progressão. O promotor se levantou também. Excelência, o crime foi gravíssimo, tortura, cárcere privado. 1 ano de pena é nada perto do sofrimento causado. O juiz olhou para Cleusa. A vítima gostaria de se manifestar? Cleusa se levantou, tremendo. Ela foi até o púlpito, olhou para o juiz e começou a falar. Excelência, faz 1 ano que minha filha foi condenada. 1 ano. Sua voz estava firme, mas trêmula. Eu passei 3 semanas trancada num quarto. 3 semanas passando fome, sede, sem banho, sem dignidade. Ela olhou para Bianca agora. E ela acha que 1 ano de prisão é suficiente? Bianca começou a chorar. Cleusa continuou. Eu ainda acordo gritando. Eu ainda tenho medo de portas fechadas. Eu ainda carrego o trauma todos os dias. Lágrimas desciam pelo rosto dela. E ela quer sair? Quer ter liberdade? A liberdade que ela me tirou? O juiz ouvia atento. Cleusa virou para o juiz. Excelência, eu não quero vingança. Eu só quero justiça. E 1 ano não é justiça. Ela respirou fundo. Por favor, negue esse pedido. E sentou. O defensor tentou rebater. Excelência, a Ré não pode ser punida eternamente. Ela está se reabilitando. O juiz o interrompeu. Eu já ouvi o suficiente. Ele olhou para Bianca. A senhora quer se manifestar? Bianca se levantou chorando. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Muito mesmo. Eu sei que 1 ano não apaga o que eu fiz, mas eu tô tentando mudar. Eu juro. Ela olhou para a mãe. Mãe, por favor, me perdoa. Cleusa não respondeu. Apenas olhou para frente. O juiz analisou os documentos por longos minutos. Finalmente falou. A progressão de regime é um direito legal, e a Ré cumpriu os requisitos. Cleusa sentiu o coração afundar. O juiz continuou. Porém, ele olhou para Bianca. O crime cometido pela Ré foi de extrema gravidade, e o depoimento da vítima me convenceu de que a Ré ainda não compreendeu a dimensão do sofrimento que causou. Ele fechou a pasta. Pedido de progressão negado. A Ré permanecerá em regime fechado. Bianca desabou na cadeira chorando. Cleusa sentiu as lágrimas de alívio. Quando saíram do tribunal, seu Valdemar abraçou Cleusa. Você foi incrível. Cleusa soluçou no ombro dele. Eu tenho tanto medo dela sair. Ela não vai sair tão cedo. Mas um dia ela vai. E aí? Seu Valdemar segurou o rosto dela. E aí você vai estar forte. Mais forte do que hoje, e você vai saber lidar. Cleusa assentiu limpando as lágrimas. Ela tinha vencido de novo, mas a guerra não tinha acabado.
1 ano e 9 meses após o julgamento. Cleusa estava no mercado quando uma mulher jovem, uns 28 anos, se aproximou. Você é a Cleusa? Cleusa hesitou. Depois de tantas experiências ruins com estranhos, ela tinha medo. Sue. A mulher sorriu, mas era um sorriso genuíno, emocionado. Eu precisava te conhecer, te agradecer. Cleusa franziu a testa. Me agradecer por quê? A mulher começou a chorar. Porque você salvou minha mãe. Elas sentaram no café dentro do mercado. A mulher se apresentou. Meu nome é Juliana. Minha mãe se chama Marlene. Ela tem 62 anos. Cleusa ouviu. Juliana continuou emocionada. Meu irmão Carlos roubava minha mãe. Ele pegava a aposentadoria dela. Batia nela quando ela reclamava e ela não denunciava. Cleusa sentiu o coração apertar. Por quê? Porque ela tinha vergonha. Porque ela achava que era culpa dela, que ela não tinha sido boa mãe. Lágrimas desciam pelo rosto de Juliana. Mas um dia ela viu sua entrevista. A entrevista onde você disse que perdão não é obrigatório. Cleusa lembrou. Juliana continuou. E ela teve coragem de denunciar. Carlos foi preso. E agora ela vive com a gente, em paz. Juliana segurou as mãos de Cleusa. E por isso eu queria te agradecer e te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Juliana hesitou. Você se arrepende de não ter perdoado sua filha? Cleusa ficou em silêncio por um longo momento. Pensou, sentiu e respondeu. Não, eu não me arrependo. Juliana esperou. Cleusa continuou. Perdoar não me traria paz. Eu já tenho paz, mesmo sem perdoar. Ela olhou nos olhos de Juliana. Eu sei que as pessoas não entendem. Elas acham que perdão é o único caminho para a cura, mas não é. Sua voz estava firme agora. Só eu me curei sem perdoar. Eu segui em frente sem perdoar e eu tô feliz sem perdoar. Juliana sorriu, aliviada. Obrigada. Minha mãe se pergunta a mesma coisa. Agora eu vou dizer para ela que tá tudo bem. Elas se abraçaram. Quando Juliana foi embora, Cleusa ficou sentada pensando. Ela tinha dito a verdade. Ela não se arrependia. E pela primeira vez, ela tinha certeza absoluta disso. 2 anos após o julgamento, Cleusa estava na varanda, preparando a câmera para gravar um vídeo novo. Receitas da vovó Cleusa tinha crescido. Agora tinha 180 mil inscritos. Ela gravava 2 vezes por semana. Sempre receitas simples, caseiras, com amor. E as pessoas amavam. Ela ligou a câmera e começou. Olá, meus queridos. Hoje a vovó vai ensinar um bolo de fubá delicioso. Ela falava com calma, com carinho. Suas mãos trabalhavam a massa com cuidado. No meio da gravação, ela parou, olhou para a câmera e disse algo que não tinha planejado. Sabe, meus queridos, tem gente que me pergunta se eu tenho família. Ela sorriu tristemente. E eu sempre respondo. Tenho sim, tenho meus amigos, tenho meu patrão que é como um pai. Tenho minhas vizinhas, tenho vocês. Pausa. Mas eu não tenho filhos, não mais. Sua voz tremeu, mas ela continuou. E tá tudo bem, porque família não é só sangue. Família é quem cuida, quem ama, quem respeita. Ela limpou uma lágrima discreta. E hoje eu escolho minha própria felicidade. Mesmo que imperfeita, mesmo que incompleta, mas minha. Sorriu para a câmera. Voltando ao bolo. O vídeo foi ao ar no dia seguinte. Teve 500 mil visualizações. Comentários aos milhares. Vovó, você é minha inspiração. Obrigada por ser tão honesta. Família é quem a gente escolhe. Você tá certíssima. Cleusa leu cada comentário, emocionada. Naquela noite, ela sentou na varanda com o gato no colo. Olhou para o céu estrelado e pensou em tudo. 2 anos atrás ela estava trancada num quarto, achando que ia morrer. Hoje ela estava livre, trabalhando, criando, ajudando outras pessoas. Ela ainda tinha pesadelos, mas eram raros. Ela ainda tinha medo de portas fechadas, mas conseguia lidar. Ela ainda tinha dias ruins, mas tinha mais dias bons. Bianca ainda estava presa. Ainda tinha 8 anos pela frente. Cleusa não sentia pena. Não sentia raiva, não sentia nada. Bianca era uma página virada. Um capítulo fechado. O vento soprou suave na varanda. O gato ronronou. Cleusa fechou os olhos e respirou fundo. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu completamente em paz. Não era uma paz perfeita. Ainda havia cicatrizes. Ainda havia dor. Mas era uma paz real. Uma paz conquistada. Uma paz merecida. Cleusa abriu os olhos e sorriu. João, meu amor, eu consegui. Eu sobrevivi. O vento soprou de novo, como se fosse uma resposta. Cleusa entrou, deixando a porta da varanda aberta. Sempre aberta. Foi até o quarto. Deitou na cama. O gato se enrolou aos pés dela. Ela pegou o celular e olhou as notificações. Mensagens de amigos.
comentários de vídeos, convites para palestras. Sua vida estava cheia de propósito, de amor, de significado. Cleusa colocou o celular na mesinha de cabeceira, apagou a luz e fechou os olhos. Não havia mais medo, não havia mais dúvida. Havia apenas ela, Cleusa, 63 anos, sobrevivente, cozinheira, avó da internet, livre, finalmente completamente e imperfeitamente, livre. Afim. O que achou da história da Cleusa? Me conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.